eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram ADS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, último episódio dessa temporada, um episódio pra lá de especial. Você já deve estar vendo aí quem nós vamos entrevistar já, bater um papo muito bacana, já nas vésperas do Natal, e nada melhor do que a gente falar das coisas de Deus, né? Então, antes de apresentar o nosso convidado, que é muito especial, quero aproveitar e agradecer você que já está inscrito no nosso canal. Se você ainda não está, cola lá agora, tá bom? Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e bora participar de mais um episódio ao vivo. Para você que vai estar maratonando durante a semana também, muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos por aqui. Aproveitar e agradecer aqui a Arroba Marketing Digital, que é a nossa grande parceira. Para você que precisa de uma equipe para poder fazer todo o marketing aí da sua empresa, da sua marca, gerenciamento de redes sociais, principalmente captação de áudio e vídeo, a Arroba tem um plano completo para você. Sua marca vai aparecer e os resultados acontecem, tá? Se você tá meio perdido ainda, clica aí no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas da Arroba Marketing Digital. Mandar um beijão para Vi e toda a equipe da Arroba que hoje mandaram um kit bem bacana pra mim lá na Rádio Líder, beleza? Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, ó, final de ano agora, festas, confraternizações, tudo que você precisa, bebidas com qualidade e quantidade, só o Fernandão tem pra você, tá bom? QR Code na tela, entra aí pras plataformas e já entra em contato com o Fernandão Bebidas. Montana Automóveis, aquele momento de você trocar, comprar ou financiar o seu veículo. A Montana tem tudo que você precisa, veículos com até 2 anos de garantia e, cara, o suporte, a loja tá aumentando. E uma coisa bacana, no site da Montana, você já gostou de um carro, clicou lá, você já vai estar automaticamente fazendo o seu cadastro e ali o pessoal já vai estar fazendo uma pesquisa das melhores taxas, as melhores financeiras para você. E o mais bacana é que não vai ter, quando vai consultar, né, o nome, alguma coisa assim, não mexe no seu score. Bacana, né? Então entre em contato aí com a Montana Automóveis. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, nosso grande parceiro, a empresa mais premiada de estética automotiva aqui do interior de São Paulo. Lá no Sanso o pessoal cuida do seu carro como se fosse deles, tá? Lá você encontra o PPF, você vai poder fazer a vitrificação, polimento completo e o pessoal que tem carros com um banco em couro, aquele cuidado especial, só o Sanso Estúdio tem. Falar do Instituto de Odontologia Botura. Cara, a gente tá fazendo aí uma repaginada aqui na nossa boca e você pode fazer na sua também. É um sonho que eu tinha e pode ser o seu sonho realizado. Tudo que você precisa com a mais alta tecnologia de implantes, você vai ter aquele clareamento especial, lentes, tudo com aquele a maior tecnologia, o que tem de mais avançado hoje em dia na odontologia você encontra no Instituto Botura, nosso grande parceiro por aqui também. Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas. Você sabe que a T-Flow
Nós temos o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto aí no site, você pode fazer as suas compras, inclusive entra em contato com a galera lá do Iguatemi, que tá tendo um monte de promoção, aquele seu presente de Natal você vai garantir na T-Flow em Rio Preto. Agradecer a Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Bela Capri, você sabe, entrega em Rio Preto aqui, sem custo algum, tá? Entrega grátis para você, baixa o aplicativo e você vai estar saboreando as melhores pizzas que só a Bela Capri tem. Fauzi Caram Buffet, aquele evento sensacional, o evento incrível, com o que há de mais avançado, né? Principalmente no que diz respeito àquela decoração, você tem um cardápio especial e, vamos dizer assim, a festa de 15 anos da sua filha, o sonho dela, a confraternização, o seu casamento, merece o Fauzi Caram Buffet. Então entre em contato aí para você fazer a sua reserva. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a Shimana Imóveis, nossa grande parceira. Lá você vai encontrar imóveis e empreendimentos de alto padrão nas melhores localidades, nas melhores localizações aqui de São José do Rio Preto. Se você não conhece ainda, já segue a Shimana aí nas redes sociais, QR Code na tela também. Nosso bate-papo de hoje é muito especial porque é um cara que eu admiro demais da conta, considero ele, como muita gente, um dos maiores compositores de música aqui e principalmente, né, uma pessoa que eu sempre falava que ele tinha o dom de Deus em compor as suas músicas. E recentemente ele lançou um projeto, muito mais do que um projeto, um propósito que vem mudando a sua vida e a vida de todo mundo que está acompanhando e tem ouvido as suas canções. Então, nesse momento, a gente abre espaço aqui no Noar, no último Noar de 2025, nas vésperas do Natal, nessa semana tão importante, onde a gente celebra o nascimento do menino Jesus. Hoje com a gente, Theo Andrade, um peregrino. Seja bem-vindo, meu irmão. Hamilton, muito obrigado, cara. Sou sempre muito bem recebido aqui, cara, e você sabe que eu sou fã do seu trabalho e poder estar vindo aqui falar de Cristo, falar do Evangelho, falar do projeto Um Peregrino é um prazer imenso pra mim, fechando o ano com chave de ouro, né? É isso do aí. Programa e do projeto também. Não, hoje eu tô muito feliz porque, eu queria fazer algo especial pro Natal, cara, e aí eu falei, cara, vamos tentar, e aí mandar um beijão aí, um abraço pro nosso querido Gui, ele tava organizando as datas, a agenda bateu, e muito, muito feliz em tê-lo aqui. A gente vai ficar meio perdido se eu falo Theo ou falo um peregrino. Não, pode ser Theo. E aí a gente vai organizando aqui para poder fazer. Cara, quando eu vi as primeiras postagens, as primeiras coisas que você tava... eu não sabia se era uma música nova, se era alguma coisa nesse sentido. Nem eu sabia. Mas eu vi, então. E eu falei assim, cara, vamos ouvir, porque eu sabia que ia ter coisa boa aí, né? E aí, de repente, eu comecei a ver que o negócio foi ficando cada vez mais sério. E eu falei, cara, Deus tá falando forte com ele. Vamos acompanhar isso aí mais de perto. E aí eu vi sua participação lá no Santo Flow. Santo Flow. Putz, cara, eu falei, cara, que bacana. E ali você pôde contar as suas experiências, tudo que vem acontecendo. E é o que eu queria que a gente falasse aqui hoje, para quem vai estar assistindo. Hoje, inclusive, eu falei pro pessoal, gente, é necessário esse podcast antes do Natal, pelo menos antes do final do ano, para que você possa assistir e acompanhar. Para quem acompanha o seu trabalho como artista há muito tempo, a gente sabe que você tem uma facilidade de compor muito grande, grandes sucessos, né? Estourados no país inteiro. E a gente sabe que para compor música realmente tem que ter um dom. Sim, as palavras certas, o sentimento e tudo mais. Mas para falar de Deus é uma coisa muito forte. Sim. Como que o Peregrino apareceu na sua vida? Cara, Milton, sim, teve vários pilares que forjaram esse projeto de Um Peregrino. O compor para Cristo, para Deus, assim, é um desses grandes pilares, porque eu vinha numa linha de produção de composição no sertanejo de anos já. Sim. E querendo ou não, cara, você acaba entrando num piloto automático, por mais que eu e o Luan, né, sempre foi meu parceiro principal de composição, a gente já tivesse uma linha romântica, mais chata, por assim dizer, né? Mais críticos. Acaba que você entra na linha de produção, cara. Sim. Principalmente quando você vai pra Goiânia, você vai pra São Paulo, você junto com os grupos. Então, tem inspiração, tem dom, tem talento envolvido ali, mas fica naquela linha fabrical. E eu tava sentindo falta, cara, de compor sozinho, assim. Foi algo que eu até desabafei um pouco no Instagram de Um Peregrino recentemente. Fazia muito tempo que eu não compunha nada sozinho. E eu falei, acho que essa é a oportunidade de eu voltar a compor sozinho, assim, vou compor para Cristo. Acho que essa intimidade, eu preciso buscar de volta essa intimidade.
E a composição foi uma das primeiras sementes ali, cara, no meu coração. Eu tinha acabado de fazer meu primeiro acampamento, tinha acabado de dar uma chance pra minha fé novamente, né? Eu quis resgatar isso. Minha esposa estava grávida e eu falei, vou fazer o acampamento. E voltando do acampamento, eu falei, eu preciso fazer uma música porque eu vivi lá. E aí foi isso, cara. Acho que foi a primeira sementinha, assim, em maio, abril de 2024, eu compus Abracei Jesus, que foi uma música que eu gravei no primeiro projeto. E eu me apaixonei em compor isso. Eu tinha algumas músicas lá atrás, coisa de 8, 7 anos atrás, que eu até escrevi com o Luan, escrevia sozinho também, mas nunca tive esse hábito, vou sentar e escrever pra Deus essa semana. Não, era muito esporádico. Mas quando eu fiz Abracei Jesus, falei, opa, gostei dessa sensação, quero fazer mais. E aí foi indo, cara, foi indo assim, fui testando sons, ambientes, linhas de composição, sabe? Eu fiz muitas coisas que eu comecei, não é por aqui, acho que isso aqui não vai me agradar, não vai agradar ele, que é o principal a ser agradado. Mas foi isso, cara, foi essa saudade de compor sozinho que eu tava e de me conectar com Jesus que me fez, que foi uma das sementes ali do projeto. E o nome Um Peregrino é uma coisa muito forte, porque é um caminhar realmente em relação a Cristo, né? E é uma resposta a um chamado. Sim, Hamilton. Cara, o nome, assim, acho que todo esse conceito do projeto, assim, as cores em tons terrosos, o chapéu, o nome, foi muito natural, cara. Eu queria criar um conceito, mas foi tudo, nossa, isso aqui fica legal, sabe? Foi surgindo, assim. O chapéu, foi o primeiro chapéu que eu tive, um chapéu bege. Na minha lua de mel com a minha esposa, esse chapéu tava jogado numa loja, num canto, assim. Eu sempre quis ter um chapéu, mas eu não fazia ideia em que ocasião eu ia usar. Nunca pensei em usar ele na dupla. Eu falei, eu quero ter um chapéu. Vai que um dia uma ocasião pede chapéu e eu quero ter um chapéu. Sim. Cara, o chapéu tava rasgado, assim. Esses detalhes que ficam no chapéu não estavam nele, tava rasgado. Foram R$15 o chapéu. Cara. Nossa. Falei, vou levar. Peguei ele e um preto, R$15 também o preto. E ficou lá, cara, ficou encostado assim o ano todo. Aí surgiu a oportunidade de fazer um festival de MPB com algumas composições minhas. Eu falei, amor, vou usar o chapéu, fica legal. Ela, amor, legal e tal. Acabou que a gente não foi pra esse festival. E aí quando eu fui criar o conceito, falei, amor, o chapéu. Eu vou pôr esse chapéu aí, assim. Não é um chapéu sertanejo, não é um chapéu 4, mas é um chapéu, assim, vai dar um ar, vai dar o ar do que eu quero. E aí eu falei assim, nome, será que eu vou como Denis? Que é o meu nome de fato, né? Meu pseudônimo é Theo Andrade, mas meu nome é Denis. E eu falei, amor, será que eu vou como Denis? Como uma vertente minha, né? Voltar essa essência no meu coração de criança. Aí a gente ficou pensando, não sei, vamos criar um nome. Cara, passei em vários nomes. E aí eu vi uma música do Alessandro Vilas Boas, que é um cantor gospel, e a música chama Peregrino. Um amigo meu que me mostrou, o Thiago. Peregrino, cara, esse nome bateu assim, eu falei, cacete, cara, que nome bom, assim, nossa, Peregrino. E eu tinha muita vontade de fazer peregrinação, já falo da peregrinação há anos, com a minha esposa. Falei, peregrino, legal. Faltava algo assim, eu falei assim, amor, e se for O Peregrino? Porque eu queria como se fosse um título de filme, sabe? Um conceito. Entendi. Amor, legal, mas eu falei, amor, Um Peregrino. O peregrino é o cara. Exatamente. Se eu colocar o, vai parecer que eu sou o mais, né? O violonista, o cantor. Eu falei, não, eu não sou, eu sou mais um peregrino. Aí eu gostei de tudo, cara, mas foi muito natural. Fui encaixando, assim, pronto, esse é o conceito. Vou seguir em cima dessa linha aqui. Cara, eu acho uma coisa sensacional, porque às vezes a gente fala sobre essa caminhada com Deus, né? Às vezes o Jesus vive esse chamado na gente, mas a gente não consegue entender. E durante muito tempo, né, nessa vida de dupla, composição, viagem, shows, não que você esqueceu de Deus, deixou ele de lado, mas às vezes, assim, o tempo dessa correria danada, você não conseguiu perceber algumas coisas que ele falava, uns sinais que eles mostravam, até mesmo via, mas não sabia o que estava em meio a tudo isso, né? E, querendo ou não, a gente vai afastando muito dessas coisas. Sim, total. Como que você viu se houve esse afastamento muito grande em relação a Deus, né? E depois esse sentido de falar assim, não, volta para casa, que é aqui que você tem que estar. Hamilton, foi um processo muito delicado, assim, para mim, porque a minha família vem de base católica, né? Meus pais, eu fui batizado na igreja católica, mas eles nunca foram praticantes, assim. Então, nunca tive uma fé muito profunda dentro da igreja, né? A parte teológica ali sempre foi
não diria raso, porque o meu pai sempre falou de Cristo comigo em casa, Sim. mas eu não vivi essa comunidade, essa comunhão que a igreja proporciona, assim, nunca tinha vivido isso. E meu irmão também sempre foi um cara muito espiritualista, muito questionador, assim. Então, durante muitos anos, eu fui meio que na onda do meu irmão de questionar tudo. Eu replicava muito discurso, falava, cara, a Bíblia foi escrita por homens, isso é mentira, isso aqui é a história de Jesus. Mas, assim, ó, moleque total, Sim, sabe? sim. Nessa do, é descolado, ser diferente. Eu surfava nessa onda, assim. Na minha adolescência, eu lembro de ter essa postura. E de me achar muito bom, porque eu não seguia ali o rebanho, sabe? E aí, cara, conforme foram passando os anos, assim, você vai amadurecendo, você vai vendo como as experiências da vida vão te forjando. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu senti que ela queria me puxar pra fé dela, que era a fé católica também, mas ela sempre me respeitou muito. E ela falou assim, ó, eu sempre fui na igreja, sou católico e tudo mais. Meus cunhados já estavam num processo de conversão muito grande. E a gente via, eu principalmente via de longe assim, falando, nossa, cara, mas eles não estão muito bitolados, não, sabe? E ficava nessa assim, meio que pisando em ovos com a fé. E falei assim, eu acho que eu preciso dar uma chance, porque o casamento com a minha esposa, o relacionamento com a minha esposa me renovou muito em Cristo, assim, antes dele, ele já vinha me chamando, mas antes de eu me entregar de vez, assim, o casamento falou, cara, eu preciso mudar, eu preciso ser o homem que eu imaginei que eu seria com essa idade, e até agora eu não tô sendo. E aí eu decidi fazer esse acampamento. Eu passei, cara, por diversas nuances de fé, de espiritualidade, assim, loucura, cara, que foram muito importantes pra mim, assim. Eu uso muito esse termo do forjar, que tem até na Testemunho, Sim, sim. porque eu realmente me senti forjado, cara. Eu precisei passar por isso, sou muito grato a tudo que eu vivi, muito, muito. Jamais virarei as costas para as experiências que eu tive, assim. Mas eu precisava ver tudo isso pra chegar nesse momento, pra ter um peregrino agora, pra me sentir um bom pai, pra me sentir um bom marido, pra me sentir um bom servo. E aí fiz o acampamento, cara, e aí Deus me tocou demais, assim. Só que eu falei, ai, o que tá faltando pra eu me entregar de vez, sabe? O acampamento foi a primeira porrada. Aí no ano de 2024 eu já comecei a ler a Bíblia, coisa que eu nunca tive hábito. Amor, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um devocional assim, meio perdido ainda em buscar referência, o que ouvir, que pregação escutar, que Bíblia comprar. E aí, um dos grandes pilares pra mim foi ter feito o Legendários, cara, em janeiro, assim. Boa. O Legendários foi a segunda porradona, mas assim, eu já fui de knockdown, já, sabe? Já caí. Teve um momento muito específico, assim, que aconteceu lá dentro que eu falei, eu quero entregar minha vida de vez pra Cristo, assim, cara. Porque eu vi todo o meu passado e tudo que eu podia viver no amor dele de um jeito muito claro, assim, nos meus olhos. Parecia filme. E voltando de lá, o Legendários, ele levanta uma bandeira de que ele é um movimento cristão. Sim. Mas ele é baseado, assim, as chegadas são sempre em igrejas evangélicas, protestantes. E é muito curioso, cara, porque eu frequentei muito tempo em igreja evangélica. Inclusive, queria mandar um abraço para a turma da Vitral, daqui de Rio Preto. Boa. Todos muito queridos lá. Fui sempre muito bem recebido lá. Mas, cara, quanto mais eu pesquisava as coisas e ouvia as músicas protestantes, mais eu sentia vontade de voltar para católica. Mas, assim, às vezes quando eu falo isso, parece que, nossa, eu ouvir isso, eu via que não era o certo e eu queria ir pro lado de lá. Não, Pelo jamais, contrário, jamais, assim, eu sim. ouvi, cara, eu fiz os Legendários, eu ouvi as músicas, os ministérios de músicas protestantes, evangélicos, falei, nossa, eu quero disso. Mas, assim, tudo isso me empurrava muito pro céu, só que eu lembrava, alguma coisa me lembrava do meu batismo. Eu falei, Sim. eu quero voltar pra casa, quero voltar pra lá. E foi muito lindo, cara, essa junção, assim, viver essa experiência foi o que formou esse caminho do Um Peregrino, do Denis, do Theo. E aí já servi no acampamento também, estou participando da comunidade da igreja, da paróquia São João Paulo II, que é aqui do lado, Sim, Padre sim. João. E é isso, cara, estou muito feliz, muito entregue a essa vida de fé, assim, tem sido o melhor momento da minha vida. Ó, quem mandou um abraço pra você foi o Gil Mota. O Gil Mota faz Mota, parte, eu faço metanoia. parte lá da comunidade. E aí o Gil falou assim, pô, ele vai estar por aqui? Eu falei assim, não, na verdade ele é daqui. Aí eu falei assim, Aí eu fui contar a história, falou, cara, que legal, não sabia. E, pô, o Gil é um dos maiores pregadores Demais, que tem, é cara, um Gil cara demais. fora de base, né? Cara, vamos fazer aí, eu abracei Bora. Jesus, porque eu vou falar um negócio pra você. Essa foi a música que você fez de toda a experiência que você teve no acampamento, Foi, né? cara, foi essa, assim, acho que foi a primeira. Tá afinado aqui. Cara, e essa música foi engraçada, amigo, porque eu fiz ela e ela, coincidentemente, voltou pra mim no WhatsApp. Assim, ela começou a rodar tanto em Rio Preto, cara, que eu mandei pros meus cunhados, mandei familiares, aí mandei no meu grupo de tribo.
Cara, e começou a espalhar. E chegou no meu ato, falou assim, ô, cara, escuta essa música aí. Mano. Caramba, mas é minha. Você já escutou o Peregrino? Não, eu nem tinha o projeto, cara, mas chegou em mim, assim, era uma guia que eu fiz piano. Aí chegou no Zé Neto, chegou no Cris, e foi chegando legal, em gente legal, assim, de Rio Preto, importante, mudando a vida das pessoas. Falei, tem um valor nisso, cara, gostei de... São outros 2 também que foram tocados. Demais. Uma vida, né? E aí, cara, foi muito massa, assim, ver... Opa, legal, acho que eu sei fazer isso. Hoje eu abracei Jesus. Ele apareceu no meu jardim, sentado perto do quintal. Deu risada do meu susto, como se tudo fosse tão normal. Hoje eu abracei Jesus. Demorei pra acreditar, tremi. Quem é você e como entrou aqui? Então ele se levantou e veio até mim, com aqueles olhos negros e o vento nos cabelos, os calos nos dedos, a pele com pelos e o cheiro de rosas. Não disse uma palavra, e quanto mais me olhava, mais eu alagava meu olho de choro. E bem nessa hora pude conhecer o amor dos amores. Eu curei meu corpo e todas as dores que minha alma carregava. Tirei o peso da minha cruz, ele me abriu os braços e eu abracei Jesus. Pude conhecer o amor dos amores. Eu curei meu corpo e todas as dores que minha alma carregava. Tirei o peso da minha cruz, ele me abriu os braços e eu abracei Jesus. Rapaz do céu! Ó, a gente vive, né, falando, as pessoas que fazem acampamentos. Eu tive a oportunidade de fazer 2 acampamentos, um da Canção Nova, que foi realmente assim, lá em Cachoeira, que foi me salvou, né? Posso dizer isso assim. E na época do Cursílio também, que é o primeiro grande movimento que tem na igreja, né? E a gente está vendo até recentemente o padre Patrick estava lá na Metanóis semana passada, e ele já falando assim, gente do céu, ano que vem eu vou ter não sei quantos acampamentos, vou ter não sei o que lá e tal, já planejando as coisas. Cara. Mas é um movimento, cara, que está tendo e que tem resgatado muita gente, principalmente o jovem, né? Sim. E tem trazido essa paz no coração das pessoas, que às vezes a pessoa no dia a dia, essa correria, nesse 2x que a gente vive para cima e para baixo, a gente não para poder ver. E uma coisa interessante, né? Jesus, ele nos abraça todos os dias. Demais. Mas a falta do nosso tempo, do nosso interesse em abraçá-lo, né? E essa música, eu acho que ela devolveu o abraço, em abrir os braços. Ela tem essa resposta para isso, né, cara? É isso. E é uma coisa, sensacional. Tá gostando do bate-papo? Tá legal, né? Não esqueça de deixar aquele like. O like é muito importante, que o YouTube vê que a gente tá entregando conteúdo de qualidade. Não esqueça também aí de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir também Um Peregrino aí nas redes sociais para você conhecer, e no YouTube ver esse material que tá lindo, tá maravilhoso e vale muito a pena. E eu, mais uma vez, gente, compartilhe isso aqui porque é muito legal. Se você conseguir assistir ainda antes do final do ano, no Natal, reúne a família, porque é necessário esse podcast de hoje com essa presença encantadora que é o nosso querido Theozinho por aqui, tá bom? Ô Theo, tem uma coisa interessante que a gente nota, é que quando a gente passa por um acampamento ou um chamado, a gente quer revolucionar o mundo. Então você quer chacoalhar. Aleluiado, né? Você quer chacoalhar todo mundo. Uhum. Então, assim, não que você vai ver defeitos ou apontar dedos, né? Mas você quer chamar todo mundo para poder viver isso com você. Sim. E, cara, como que é isso, sabendo que você tem que pôr o pé no freio, porque o negócio não é desse jeito, né? Mas
a vantagem é a canção, que ela vai direto ao coração, né? Ô, Milton, é muito engraçado isso, porque a sensação, cara, é que quando você sai do acampamento, você esquece que você é um pecador. Você fica com a sensação que você tá com o seu lugar no céu e você quer levar todo mundo Tô pro zerado, eu quero que você venha comigo. Gente, entra na caravana do céu aqui que eu sou motorista. Fica isso, cara. Tem uma história muito legal que eu conheci esses dias, que o meu cunhado, Alexandre, ele me apresentou o Seu VAR, é um cara muito massa da paróquia, ajudou o projeto também, aconteceu o projeto. E ele falou, cara, eu saí tão aleluiado do acampamento que eu queria construir uma catedral em Rio Preto. Cara, eu já tava vendo terreno, assim, eu queria fazer a maior catedral, assim, o maior que é de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí ele foi vendo que não era bem assim que funcionava. Nossa, e ele foi se assentando. Mas é isso, cara, assim, o tempo vai diluindo essa euforia pra você arrumar a casa, pra você pôr tudo no lugar, pra você, respirei, saí, beleza, tudo que eu vivi lá foi isso, isso e isso. O que vai realmente me levar pro céu agora? A constância da busca pelo evangelho. Porque, cara, se você sai de lá e não movimenta, não lê a palavra, não vê pregação, não escuta música, o fogo apaga, cara. O fogo apaga, assim. O meu primeiro acampamento foi assim, eu saí de lá muito fervoroso, mas me faltou algo, talvez não, com certeza por parte minha, responsabilidade minha, que eu não busquei sustentar o que eu tinha aprendido, o amor que eu tinha vivido lá dentro. E aí eu tive que tomar porradas da vida para falar, tá, Senhor, se eu tiver uma segunda oportunidade de experiência dessa, eu vou agarrar. E foi o que aconteceu nesse acampamento Legendários, depois servindo também na capela. Então, cara, a constância, assim, depois que você vive uma grande experiência, você tem que esperar assentar no coração, ajeitar a casa, mas você tem que se entregar todo dia, cara. Pra tudo, né, Milton? Pra tudo, cara. Pra tudo. Você só é um excelente comunicador porque há anos você faz isso. Sim, né? sim. Jogador joga bem porque há anos. Depende dos jogadores, né? Tem alguns... Ô, Theo, ó, pra quem não liga o nome à pessoa, o Theo é um dos responsáveis por uma das músicas talvez mais lindas que existe, né? Que é Impressionando os Anjos. Parceria aí com o nosso querido Gustavo Mioto também. E como que foi, tô falando uma das músicas, mas, pô, é um cara sensacional em relação à composição. Como que foi para amigos, família, pessoas mais próximas, pessoas do meio da música, de repente conhecer um Peregrino? E começar a ver, né, que, pô, aquele cara que fazia as músicas com sentimento também, né, sempre com sentimento, falando de amor, agora fala de um amor mais puro, um amor mais forte. Como que foi isso? Porque tem muita gente que fala assim, esse cara tá meio louco, né? Esse cara encontrou Jesus, tá meio doido agora, não sei o quê. Pode ser uma fase, alguma coisa nesse sentido e tal. Sim. Como que tá sendo isso, né, nessa nova fase sua? Ô, Milton, eu acho que assim, quanto mais longe as camadas do núcleo, mas eu acho que pensaram assim, isso é fase, Telzinho, assim, tá aleluiado e vai passar, e tá fazendo agora, tá pondo em risco outras coisas, outros projetos. Mas o meu núcleo familiar, assim, dos amigos mais próximos, eles não assustaram, eles falaram assim, pô, legal, a gente gosta das suas músicas, faz isso sim. Mas acho que nem eu, cara, acreditava que seria um projeto, uma carreira, assim, sabe? Eu fiz realmente, não sem pretensão de dar certo, porque eu investi dinheiro do meu bolso, da minha família, para gravar o projeto, para produzir o projeto. Mas eu não esperava dar continuidade nele, assim, sabe? É um projeto que eu quero deixar para minha filha assistir, para minha esposa, meus familiares, ver, assim, o que eu consigo fazer e a mensagem que eu quero deixar para eles. Mas, assim, eu tenho certeza que quanto mais longe desse núcleo, assim, galera, Theo viajou, Theo virou crente, velho. Certeza, a galera falou, olha lá, o Theo fez acampamento, agora tá louco aí. Mas, cara, assim, eu acompanho muito um pregador que chama Zé Bruno. Ele é vocalista da banda Resgate. E, cara, ele é sensacional. Sensacional, assim, o jeito que ele entendeu o evangelho me agrada muito, escuto muitas pregações dele. E ele fala, cara, por que a música... Por exemplo, vou pegar uma música que chama Lei da Atração, que eu gravei com o Luan no primeiro Simples Assim. E é uma música muito pura, muito singela, que fala de amor. Por que aquela música, por não ser taxada como gospel, ela é menos divina do que uma que eu gravei no Peregrino? Entendi. Não, cara, assim, eu sempre tentei levar o meu coração, o amor de Cristo, pro Thay Luan também. E a diferença é que agora eu direcionei mais os temas das minhas músicas, mas eu continuo fazendo com o mesmo coração que eu fazia lá. Claro que lá a gente já tava, algumas vezes, né, a gente vinha caminhando para não fazer isso, mas falava às vezes um tema de traição, gravava uma coisinha ou outra de bebida, que já não era mais, nunca foi a nossa realidade, e a gente às vezes gravava para agradar o meio.
Mas o projeto do Theo e Luan já era meio robusto em sentido de, cara, vamos gravar coisas divinas. E pra mim, assim, é o equivalente ao que eu gravei com a minha esposa, cara. Então, Entendi. as pessoas veem com os olhos muito... Assim, tem que separar o joio do trigo. Você tem que pertencer a um grupo, senão, cara, tá fora do eixo. E eu não vi dessa forma, eu vi de uma forma natural. Eu sei que um peregrino atua em outras áreas, outros palcos, outro Sim. público, tenho consciência total disso. Não vou ser hipócrita de falar aqui que não, cara. É assim, eu canto pra turma que curte o Theo e Luan. Não, não é. Tem gente que curte o Theo e Luan, mas que curte o peregrino. Mas é uma outra área, assim, que eu tô pisando, conhecendo ainda. Mas eu sinto, sim, que a galera deve ter me achado meio louco e tá vendo que a coisa é séria e tá... Opa... tem um exemplo muito legal que eu não vou citar o exemplo que eu aprendi porque minha esposa odeia. Mas eu vou tentar usar uma outra palavra, assim, ó. Porque quando você é pego fazendo algo, é vergonhoso pra você na hora, né? Putz, Sim. fui pego. Se você continua fazendo isso enquanto você é pego, fica constrangedor pra pessoa. Não fica mais pra você, Verdade. entendeu? Sim. Você tá fazendo algo errado aqui. Tô quebrando essa mesa. Aí, e não era pra quebrar a mesa. Entra alguém ali, constrangimento pra mim. Cara, se eu continuo quebrando a mesa, constrangimento pra pessoa. Eu falo, cara, ele não parou. Eu acho que o projeto é isso, assim. Entendi. De certa forma, eu me senti constrangido ali. Cara, será o que vão pensar? Depois eu desbaratinei disso total. E agora, talvez quem viu e achou que era zoeira, falou, pô, o Theo tá sério nisso, cara. Eu vou dar uma atenção maior aqui. E aí, basicamente isso, minha sensação. Cara, você sabe que eu tenho mais de 30 anos de rádio aí e tem uma música que recentemente que eu fui saber da história dessa música, que é Esperando na Janela, do... Fala Mansa? Não, é Cogumelo Plutão. Ah, tá. Que é uma música... Fala Mansa você gravou depois, né? Não, essa é uma outra. É outra, tá. Que é uma música falando de Deus, né? Quando eu me perdi... Ah, não, Você- não Fala Mansa não. é, Outra banda regravou. É. E aí aí ele falou que a letra da música foi feita pra Deus. E se você começar a entender a Aham. letra, realmente é pra Deus. Não fala de um amor, o amor que fala é de outra coisa, né? Mas quem nunca soube disso, entende os dois Sim, lados, sim, né? total. E quando você fica sabendo, eu não consigo mais ouvir essa música Sem pensar, sem saber pra quem que foi feita a música, né? Aham. E quando você vê um projeto desse, você colocando todo o seu esforço, o propósito que está acontecendo, e a gente está falando aqui de uma pessoa que realmente fez uma peregrinação, né? Sim, sim. E que a gente vai falar disso agora aqui, que realmente você sentiu como que é caminhar Sim. e principalmente, às vezes, perder as forças, às vezes achar que não consegue, ver que a estrada ainda é longa, né? Mas se agarrar naquilo que é mais importante que existe, mais belo que é a fé. Cara, você falou tudo, Hamilton. Você resumiu assim, a essência de como meu coração tá. Eu vi esses dias um outro pregador que chama... Não sei se é WM, mas ele se intitula o pior poeta do mundo. Pior Tem até um pouco a ver com o fato do projeto se chamar Um Peregrino. Ele fala, cara, se eu me colocar como pior, não tem como eu ir mais pra baixo. Eu só consigo ir pra cima. Pô, E aí tem uma parábola do evangelho que fala sobre o banquete onde você chegar, nunca sente na primeira fileira. Porque às vezes vai chegar alguém mais importante que você e vão te pedir para ir para trás. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Ele fala, cara, quando eu já me coloco como pior, eu só consigo subir. Então, assim, se eu for nada diante de Deus, eu tô mais feliz do que eu ser alguma coisa diante do mundo. E um peregrino é isso, cara. Eu sou um peregrino, assim. Se eu for nada diante de Cristo, cara, a missão tá cumprida. É isso, sabe? E peregrinar é o que senti isso na pele, sabe? Até no vídeo que eu anunciei quais seriam os próximos passos de um peregrino assim, eu fiquei... Se eu ficar mais tempo sem fazer uma peregrinação, vai ser muito hipócrita esse nome. sim. Porque eu preciso sentir na pele, cara, assim, eu preciso me testar. E foi... Cara, tirando o nascimento da minha filha e meu casamento, assim, foi a experiência que mais me colocou no céu. Foi, cara, inacreditável, assim, diferente de tudo que eu vivi, porque lá a exaustão física é, assim, surreal e a exaustão mental surreal. Só que, cara, quando você é preenchido nesse esvaziamento por Cristo, meu amigo, você se sente o maratonista do século, cara. Então, assim, eu e o Gui fez comigo a peregrinação, meu Sim. parceirão. Inclusive, queria mandar um abração pro Gui, que deu o migué, que era aniversário do vô dele, só pra não vir hoje. Obrigado, Gui, tá aqui na live enchendo o saco. Cara, a gente viveu, assim... É duro falar essa palavra, mas o céu e o inferno, cara, na peregrinação, assim. A gente foi testado na carne e no espírito de um jeito
que eu não esperava, assim. Superou todas as minhas expectativas, ruins e boas. Então foi... Porque você não sabe, né, cara? É um trajeto, não sei o tempo, né? A distância e tal. Mas assim, podia ter chuva, podia ter vento, podia ter frio, calor demais. Não tinha o que fazer, cara. As roupas que usam, não tem como você fazer nada, você só tem a meta de seguir, né? Exato, Milton, cara. E aí é complicado. Não, cara, assim, eu sei que a chuva, sabe aquela chuva que destruiu a cidade no Paraná? Sim, sim. A gente pegou essa chuva numa subida. Nossa. Assim, então, pra galera ter uma noção de como foi intenso e foi maravilhoso, cara. Faria tudo de novo. Assim, eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela agora, né? Sim, que o caminho da fé é inspirado nele. Eu quero ir pro caminho da fé como ponto de apoio, como grupo de apoio pros peregrinos que estão lá. Eu me apaixonei pelo caminho, cara. Boa demais. Ó, enquanto o Theozinho toma água, inclusive, André, depois se puder, traz mais uma aguinha aqui pro Theo, fazendo um favor. Deixa eu falar aqui da St. James Barbershop, que é a nossa parceira. Cara, é um jeito diferente de você fazer a sua barba e cortar o seu cabelo, uma experiência única, tá? Se você não conhece ainda, fica ali em frente à Praça do Vivendas. Tem ainda alguns horários com os barbeiros para esse final de ano. Lá na St. James você encontra ainda barbeiras, tá bom? Vou saber depois se é assim que pronuncia também, mas tem 2 mulheres lá que fazem o corte e faz tudo bem certinho. E além disso, você pode fazer o seu evento, tá? Pode fazer lá o dia do noivo e tudo mais. St. James Barbershop com a gente por aqui também no Noar. Agradecer a Interescências, nosso grande parceiro, nosso grande amigo Denelson Maurício, essa dupla sensacional aí, esses sócios incríveis, a loja mais perfumada de Rio Preto. Tudo que você precisa em essência, matéria-prima e aquela perfumaria, né? Aquela top você encontra na Interescências também. A Lave Pop, lá na Lave Pop você sabe, roupas limpas, para que você tenha sempre aqui junto com a gente. Roupas limpas e você pop. Fica ali na Arthur Nonato. Lá tem um espaço, tipo um cowork, onde você pode também fazer o seu trabalho enquanto lava ou seca a sua roupa. Tem sempre um biscoitinho delicioso, aquele cafezinho, tem uma aguinha, cara, e muito rápido, tá? Apenas R$15,90 para você lavar, R$15,90 para você secar a sua roupa. A qualidade da 5 a Sec, que é sensacional. Aquela roupinha com um cheirinho aí de hotel, quando você vai passar os dias, é muito legal, tá? Lave pop com a gente da Arthur Nonato. A comunicaled.com.br. Agora, a Comunica LED está nos principais condomínios de São José do Rio Preto. Já pensou você chegar no condomínio e a sua marca está exposta bem na entrada, onde tem não só as pessoas que estão ali convivendo, mas também as pessoas que vão visitar e conhecer. Comunica LED, cara, nos principais condomínios, entra em contato, você vai ver por um preço muito baixo, a sua marca vai estar exposta com qualidade total. Ó, tá chegando o Natal, dá tempo de você comprar ainda o presente para o seu filho na Fofura Mania. Na Fofura Mania você tem uma papelaria completa e um monte de opção para você presentear o seu filho ou a sua filha nesse Natal. Presentes aí que com certeza vão, não só aqueles desenhos, canetinhas, tem canecas personalizadas, aquele presente especial, pelúcias você encontra na Fofura Mania, junto com a gente por aqui também. O Medical, Dr. Cassiano Moretti, já chegou a hora de você fazer aquela cirurgia bem bacana, aquela rinoplastia de qualidade, com um dos principais especialistas e médicos, um dos principais profissionais do país. Conheça a Medical Dr. Cassiano Moretti, que você vai ser muito bem atendido. Falar em Natal e Ano Novo, você não vai cozinhar na sua casa, né? Entra em contato com a Casa de Carnes Roseiral, lá no famoso açougue do Abel, que o pessoal já tá com tudo prontinho para você. Lá tem 3 tipos para você já garantir os assados, tá? Tem aquele assado já pronto, sempre com ponto a menos para você deixar do jeito que você gosta para sua ceia. Tem também já tudo temperado para você fazer do jeito que você gosta e assar como você prefere, e também do jeito que você precisa as carnes para você fazer aquela ceia de Natal muito bacana com a Casa de Carnes Roseiral, tá? Já aproveita também, já garante aquelas sobremesas incríveis que só a Casa de Carnes Roseiral tem para você. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar da Cor da Pele Make. Cara, a Cor da Pele Make é o seguinte: fica lá no Shopping Cidade Norte. É uma loja completa que tem feito a diferença da mulherada. Lá você encontra tudo em maquiagem, skincare, com aquele preço justo e as melhores marcas do mercado. Se você não conhece ainda, já aproveita para garantir aquele presente também e aquele produto para você fazer aquela maquiagem bem bacana para esse final de ano. Agradecer também Empório do Tabaco, onde você encontra também o que há de melhor em presentes, canecas personalizadas, lá tem presentes criativos e tudo para você fazer aquele amigo secreto, até mesmo aquele presente de Natal do jeito que
que você gosta, tá? E falar do Gil Lanches, que o Gil Lanches, você sabe, aquele cachorro quente sensacional, prensadinho, croque, todo mundo tenta copiar, mas não consegue, e com o aplicativo você baixa e rapidinho chega na sua casa os produtos do Gil Lanches, tá bom? O Gil Lanches com a gente por aqui. Aproveitar e mandar um abraço pra galera que tá aqui no chat mandando aquele alô pra gente. O Gui tá mandando aqui, o nosso grande Gui que furou com a gente, não veio hoje aqui, mas tá bom. Dando boa noite, a Ricelinha também. O Roger Lui tá mandando boa noite pra gente. Roger, um abraço pra você, viu? Parabéns pelo filhão aqui, sempre seguindo os passos de Deus. A Angélica Barbosa também dando boa noite. Quem mais aqui? O canal do Rogério Júnior. Um abraço aí a galera também. Tudo minha família, Angélica, minha madrasta, chegou aqui, minha mãe, meu irmão, cara, a família Carla apoia. Rossi também aqui, o Lázaro Vasconcelos, um abraço ao Lázaro. O Cristiano parece que te conheceu no dia da gravação ou em um dos eventos que você tava. O Cristiano que tá indo embora, agora tá na praia descansando, mas tá indo pra Goiás. Tá aqui, ó, talento é pouco, né? Que mais? O Renan Buca dando boa noite aqui pro povo no ar. Que bênção, um dom maravilhoso esse louvor. O Alexandre também mandando aquele abraço aqui pra gente. Zé Reinaldo em Uberlândia. Ô Zé, um abraço pra você, toda a galera de Uberlândia. Muito bacana o bate-papo, valeu, um abraço mesmo aqui. A Ricelinha falando que é sempre bom falar de Deus, né? O Rogério tá aqui, ó, tem uma boa noite, tem uma ótima conversa pra galera, e também o professor Alexandre mandando aquele alô pra gente. A Eduarda também, amo demais, valeu Eduarda. O Telzinho tinha colocado uma caixinha de perguntas no Insta e a galera tinha mandado aqui. O pessoal tinha perguntado aqui, a Débora, boa noite galera do Noar, gostaria de saber se houve algum episódio específico, né? Alguma coisa de dor ou perda, ou até mesmo algo desse sentido, para que você pudesse repensar e começar a escrever as coisas para Deus. Cara, acho que, assim, vou tentar ser meio... Tentar não, né? Acho que a minha resposta sempre vai caminhar pra algo mais lúdico, assim, mas eu queria realmente matar o cara que eu era, assim. Acho que esse foi o principal ponto. Essa foi a minha maior... Renascer, né? Queria renascer em Cristo, eu precisava fazer isso, queria fazer isso. No meio do caminho eu tive a perda da minha avó, que faleceu no início do ano, que foi, assim... um baque, foi minha primeira grande perda familiar. Tive outros tios que faleceram, meu avô também, mas a minha avó, cara, era o centro da minha infância ali. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro da casa dela, então ela não pôde acompanhar, assim. 3 meses depois eu tava gravando o projeto, então a dor que eu sinto é por ela não ver esse projeto aqui nesse plano, mas eu sei que lá do céu ela tá na TVzinha dela assistindo e tá curtindo tudo. O André Dias falou o seguinte, conversão muitas vezes não é só um evento, né, mas um processo. Como que foi esse seu retorno para a igreja e se teve algo que foi meio que doloroso e gradual? Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Mas esse seu regresso para as coisas da igreja. Milton, acho que foi o que a gente comentou, cara. Assim, eu tava com esse fogo de... É até engraçado falar, nossa, eu vou dar uma chance pra Cristo. Não é isso, quem somos nós pra dar chance pra Ele? Mas só deixando mais uma vez de maneira lúdica, eu queria dar essa chance pra minha fé. E aí, todas as oportunidades que apareceram, assim, eu entreguei meu coração. Os acampamentos, o meu casamento, ter um filho, uma responsabilidade muito grande. Eu sempre fui muito entregue a isso. E Deus foi mexendo tudo no meu coração com essas entregas, assim. Foi a resposta que eu tive. Muito bem. Vamos fazer mais uma música? Bora. Pô, a galera que tá aqui hoje acompanhando, depois não esqueça de procurar aí nas redes sociais e principalmente também no YouTube, Um Peregrino, para você ver esse material que tá sensacional. E eu tenho certeza, tá? Um Peregrino Oficial, vai lá no Instagram para você seguir. Lá já tem as plataformas para você acompanhar esse trabalho incrível que o Theo tá fazendo aí. Cara, ar-condicionado, né? O violão vai pras cucuia. Olha. Não sei se foi o Martinho da Vila que falou que o músico passa meia hora afinando um instrumento, meio show afinando um instrumento e meio show tocando com ele desafinado. Cara, eu vou fazer uma muito especial. A galera, acho que é o carro-chefe desse projeto então, que é a Testemunho. Boa. Que é uma música que, cara, semanalmente eu recebo muitos testemunhos dela, assim, eu não imaginava que essa música iria causar, ela ia ficar de fora, foi a última que eu fiz, falei, vou deixar ela em sexto aqui, aí algo me disse, deixa eu puxar um pouquinho, aí ela acabou sendo a segunda do projeto ali, e cara, ela é a mais ouvida, né, nas plataformas, e é uma música que tem me transformado e tem transformado as vidas das pessoas que escutam também. Amém. Não pense que eu não te vejo, não pense que eu não te escuto. Fui eu que coloquei essa promessa aí
Não vai ser no entendimento humano que ela vai se cumprir. Eu tô te forjando, e uma boa espada forjada passa pelo fogo apanhando. Eu não te escolhi por acaso, comigo você já deu certo. Se te conforta, até meu menino passou no deserto. Você tá tão perto. Se parar agora, cê vai jogar seu testemunho fora, a um palmo da vitória. Olha a sua história, quantas tempestades eu te vi passar, e nenhuma eu te deixei naufragar. Resiste, persiste, suporta. Tô prestes a te abrir as portas. Paz do céu. Cara, essa aqui é daquela que mexe, né? Mexe. Você tá maluco, meu Deus. Ó, a gente sabe que quando a gente responde ao chamado de Deus, obviamente a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? A gente não pode ficar muito morno, a gente tem que realmente assumir as coisas. E às vezes tem muita gente que não quer dar esse passo, né? Quer segurar para poder fazer. Quando você viu que realmente assim o peregrino já estava caminhando, né? Você falou assim, poxa, agora não tem volta mais, né? Porque você ir para um acampamento, mudar a sua mente, fazer uma música e depois já começar a compor mais coisas. A gente sabe que foram os sussurros de Deus que te fizeram tudo isso. Mas quando você falou assim, poxa, isso aqui já é real, já está acontecendo. Ô Milton, é muito legal você tocar nesse assunto, porque esse novo álbum que eu gravei agora, ele vai ser um estilo de sermão musical. Sim. Vão ter pregações anexadas às músicas. E tem uma passagem lá que é sobre Cristo falando com Simão e André. E até fazendo essa analogia, eu me vi no meio do oceano, já no barco, falando assim, ó, cara, tá longe demais pra eu voltar. Eu vou precisar seguir em frente agora, assim. Mas eu acho que foi nessa repercussão do projeto, do vídeo no YouTube, assim, cara. Os comentários ali fomentaram algo em mim que eu não esperava. E eu falei, caramba, a galera tá comentando textos e textos, falando que essa música A aqui ajudou ela, essa música B ajudou ela, essa música C ela mandou pro marido e o marido tava com depressão. Eu falei, cara, assim, os comentários do primeiro DVD no YouTube foi onde eu vi. Eu acho que o barco tá um pouco longe da margem, assim, cara. E falei, nem sei se eu mesmo quero voltar, acho que eu quero remar mais pra frente. E no sermão musical agora, essa passagem que eu falo, né, de Cristo com Simão, eu faço uma analogia em cima da passagem que é sobre a margem, que Jesus fala pra Simão, né, que depois se tornou Pedro, assim, vai de novo, né, joga as redes de novo, só que agora comigo. Às vezes o nosso problema não é o mar que tá sem peixe, é a margem. A gente quer ficar muito perto da margem, sabe? Quer ficar no conforto, aqui tá sossegado. E quanto mais fundo eu fui no projeto, mais Deus respondeu as minhas orações. Então, eu aprendi, para fazer esse sermão musical, eu aprendi a viver na pele o que era ir mais longe, o que era dar all-in, sabe? Eu dei all-in no peregrino, foi isso. E é uma coisa que a gente vê, né? Porque se você for pegar ao pé da letra, né? Quando você fala um peregrino, mostra, assim, primeiro, uma humildade, uma simplicidade muito grande, né? E que é o que Jesus pede para que você faça, né? Você abandona a sua vida, né? Larga tudo e venha junto comigo para essa, vamos dizer assim, essa jornada que você não sabe o que você vai enfrentar, mas você sabe que tá tudo bem se você estiver com ele, né? Essa questão de composição, por exemplo, são sussurros, igual você tinha falado, sussurros de Deus para mim. Tem alguma coisa que você já passou na sua vida, uma experiência que aconteceu com você, que hoje você está conseguindo enxergar melhor o porquê que isso aconteceu? Igual essa música é muito forte, que ela fala, estou te forjando, né? Estou te criando, te moldando. E que você hoje consegue saber a resposta daquilo que antigamente você falava assim, poxa vida, né? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que foi assim? E agora você, conhecendo melhor esses
esses desígnios de Deus, você consegue ter essas respostas do passado. Hamilton, eu acho que eu tô vivendo essa fase agora, cara. Boa. Tô vivendo esse acontecimento, assim, Que legal. de entender as respostas do Denis de 14 anos. Porque durante muito tempo, assim, na dupla, eu tive muitas bênçãos na dupla, cara. Vi uma história muito linda com o Luan, assim. A gente viveu muita coisa massa até aqui, só que a gente também já se frustrou muito. Sim. E aí, nesses momentos de frustração, eu voltava pra esse menino de 14 anos, por exemplo, falando, cara, por quê? Por que que não rola? Por que que isso aqui não foi pra frente? Por que que isso aqui deu errado? Por que prometeram isso aqui pra gente? Por que que eu não tentei um pouco mais nisso aqui, cara, em tal ano? E um peregrino tá, cara, passando massa corrida em todos esses buracos, assim, cara. Todos esses buracos, assim. Assim como eu disse nos acampamentos, o próprio Theo Luan, a minha carreira como compositor, antes da dupla também, tudo que eu vivi foi pra esse momento agora, cara. Eu acredito que Deus tem me respondido dessa forma, assim. Assim, ó, eu vou te deixar passear, eu vou te dar bênçãos aqui, você vai realizar alguns sonhos aqui, muitos sonhos, mas vai ter um momento que eu vou precisar te chamar e aí você vai entender. A hora que eu te chamar, a hora que eu fizer assim, ó, você vai entender o porquê de cada coisa. Então, a testemunha é muito forte, assim, na minha caminhada de fé, porque ela, igual eu falei, ela tampa esses buracos, essas lacunas, essas brechas que às vezes a cabeça sabota, falando, cara, não sou capaz, velho. Tem gente melhor que eu aí. Eu tô com 30 anos. Quando eu tinha 25, eu me achava velho, cara, pro mercado. eu ficava muito preso nossa, eu fiz impressionando os anos com 19, cara. Por que que eu já tô com 25 e eu não acertei nada tão grandioso? E aí você vai se sabotando, cara. E aí Deus hoje, ele tá, né? A obra do Senhor tá aqui, ó, pincelando tudo, falando, puta, velho, é por isso. Nossa, aquilo lá é por isso aqui, ó, é por esse momento aqui. Eu tô no meio desse filme agora, Milton. E no mundo de tanta comparação, né, que a gente vê hoje, principalmente em relação às redes sociais e tudo mais, é aquela história até que você fala também, né? É a gente, assim, para que a gente possa realmente ouvir aquilo que Deus fala, a gente tem que calar o mundo, né, cara? E hoje em dia tá muito complicado calar o mundo, porque é uma barulheira danada, todos os dias, 24 horas por dia, você escuta coisas de todos os jeitos, mas esse tempo você precisa, porque se você não ouvir, você não vai conseguir chegar no final dessa caminhada, né, cara? Exatamente, Hamilton. Cara, assim, eu falei com a minha esposa e com a minha sogra ontem. E me incluo muito nisso, porque eu sou um cara muito ansioso e o que eu tenho orado diariamente, há meses, há anos, em relação ao meu uso do celular, cara. Eu tô longe, eu tô muito melhor do que eu já estive, mas eu tô longe de onde eu quero estar em relação ao uso do celular, assim. Agora, principalmente por ser pai e dar o exemplo, né? Assim, cara, o uso das telas pra geração dos nossos filhos, assim, é algo que beira o pecado. Então, eu tento diariamente me policiar, às vezes falho, muitas das vezes falho, recaio no uso excessivo do celular e eu oro diariamente para Jesus Cristo tirar isso do meu coração, cara. Porque quando eu falar, ou quando eu falo a gente, é a gente mesmo, me incluindo, sim. minha família, todo mundo, amigos, você, todo mundo que tá aqui, tá tudo tão raso, cara. As coisas não duram mais no nosso coração. Você vai na igreja e escuta a homilia da sua vida. Você sai de lá assim, ó, cara, foi pra mim, aquilo lá foi pra mim. No outro dia, se você acordar mal, irmão, você esquece. Você esqueceu que você viveu um dia atrás. Você escuta um DVD inteiro, um álbum inteiro de música que te faz chorar, que te faz, não, agora eu vou pra cima. Aí acontece uma paradinha na semana, você fala, puta, eu sou um fracassado. Nada mais dura, nada mais perdura no coração e na mente. Uma cobrança muito grande, né, cara? Cobrança excessiva. Você abre o Instagram, você vê teu amigo com a tua idade fazendo 1 milhão, você fala, puta, eu não tenho 1 milhão, velho. Nossa, essa menina aqui tá com 6 gominhos na barriga, eu tô com uma pochete enorme. Nossa, velho, o cara ali tá com 2 filhos saudáveis, meu filho tá doente, onde eu errei? É o tempo inteiro isso. E aí eu acho que esse efeito comparativo que o Instagram principalmente trouxe, deixa tudo muito raso e muito vago no coração, cara. A gente... o Luan leu um livro do Augusto Cury, ele me falou isso há anos, falou assim, cara, se a geração passada, assim, se a gente medisse níveis de sentimentos pra... Colocar assim, ó, de 0 a 10 para ter depressão. Antigamente a gente tinha que ter um nível 8 de tristeza para entrar em depressão. Hoje no nível 3 a gente já entra em depressão. Senhora, tá. Então assim, tá tudo raso, tá tudo superficial. E o que mais tem me incomodado é isso, cara, não durar. As coisas não duram no coração. A homilia de um padre, cara, a gente vai na paróquia do Padre João aqui, é maravilhosa a homilia dele. Cara, se acontece algum problema no meio da semana, eu vejo minha esposa, meus familiares, amigos já... Cara, e agora? Cara, lembra da homilia? O cara falou na tua cara ali, sabe? Escuta aquela palavra que te tocou, aquela música lá. Isso é pra te sustentar, mas te põe na mão e te joga no rio, pô. Você sabe que uma vez, eu sempre gosto de contar essa história,
Eu trabalhava com um pessoal lá em Santa Fé, né? Era o DJ residente lá da festa. E por algum motivo, eu acho que o pessoal ia trocar os ar-condicionado, alguma coisa assim. Eles falaram assim, ó, esse final de semana a gente não vai abrir a casa e tal, a gente vai trocar os negócios, beleza? Então tá todo mundo livre aí. E aí entrou em contato o pessoal lá de Ilha. Ô, você não quer vir tocar numa festa aqui e tal? Eu falei, ai, velho, é a chance de eu descansar, né? Aí, cara, eu pedi um valor assim, tipo, 3 vezes mais do que eu ganhava. Pra não ir. Aí o cara falou, não, pode vir. Então, tamo junto, pode vir. Cara, cheguei lá, fui muito bem tratado. Cara, tinha hotel, tinha restaurante, o cachê já tava pago, tava tudo. Foi sensacional, sensacional. Na volta pra Santa Fé, o carro estourou a embreagem, mais um outro negócio. Sei que estragou 2 coisas lá, que era o valor exato do cachê, mas é igual que nem. E, cara, eu xinguei tanto, mas tanto, que eu falei, cara, pô, a oportunidade que eu tinha de estar com uma grana aqui, não sei o que, acontece um negócio desse, né? E aí eu trabalhava numa rádio que era a maior concentração de padre por metro quadrado ali. E eu cheguei, o padre falou assim, filho, que você tá meio triste, tá com um olhar meio triste. Eu falei, nossa, padre, você acredita que eu vou falar um negócio pra você, mas Deus deve ter uma resposta pra isso. Porque tá acontecendo assim. Ele falou assim, cara, pensa pelo lado bom, né? Você não ia tocar naquele final de semana, você não ia ter nenhum trabalho, você foi trabalhar, aconteceu isso com o seu carro, você não precisou parcelar, você não precisou fazer nada, foi o dinheiro. Você já pensou que talvez Deus que fez esse negócio, tal? Preparou. Falei assim, mas Deus fez o carro quebrar? Ele falou assim, não, Deus fez você ter condições para você arrumar o seu carro que ia quebrar num outro dia e você não ia ter condições. Cara, aquilo lá aconteceu há 20 anos. Nossa. E sempre quando acontece alguma coisa, eu lembro dessa parte. Porque eu tento ver o lado, o que Deus quer falar pra mim. O que vai acontecer. Aí você fica meio que bitolado também, né? Porque você fala assim, meu Deus, mas será que é isso? É um sinal? Às vezes não é nada. Será que é um negócio desse? Será que é um negócio desse? Mas é que a gente percebe que a gente precisa ter uma coisa que a gente busca todo dia e não consegue, que é a paz, né, cara? Você ter o seu coração em paz, você fazer o que você gosta, música ou uma outra coisa, o podcast. Eu tenho uma coisa que eu mostro com o maior orgulho do mundo, dia que o Davi e o Gil vieram aqui, eu fui falando as coisas, tal, de repente o Davi parou. Cara, o Davi, ele é sensacional, assim, ele falou assim, cara, eu vi você fazendo isso, tal, de vez em quando eu coloco lá, eu vejo tudo que ele fala para eu me dar um ânimo. Eu vejo coisas de Deus nas coisas que você faz. Então, isso pra mim, cara, é o que vale, que é o propósito que eu faço. Óbvio que você vai ganhar uma grana, é importante e tal, mas o propósito, o que você tá fazendo? Pra onde vai? Pra quem que é? Exatamente. A gente fez entrega de cestas sábado agora, cara, mais de 80 cestas, e a gente vendo como é que tava sendo a entrega e tal, eu falava assim, tem ano que você não quer fazer mais. Você fala, não vou mexer com isso aqui mais não. Mas aí você vê uma criança que talvez aquele brinquedo é o único que ela vai ter no ano, alguma coisa nesse sentido. E o coração de Deus, ele é aberto à caridade, né? Sim, total. E você fica mais próximo. Então, eu acho que coisas como acontecem em relação principalmente à música, e do jeito que você faz, é óbvio que com a banda, com a barulheira, você vai chamar atenção. Mas você tá ali numa fogueira, um violão, né? Um cenário mais rústico, quietinho, no silêncio. Você vai escutando a música como se realmente Deus tivesse te passando o recado. E esse projeto que você fez, cara, é uma coisa que ele aconteceu do jeito que era acontecer. Desde o primeiro chapéu, lá, igual você falou, que comprou, sim. as cores, o jeito, a primeira música, o acampamento. Então, quando a gente fala de forjar, a gente percebe que é isso. Agora, para isso chegar na pessoa e ela aceitar, ela tem que estar com esse coração aberto. Tem. E a gente tem percebido que, principalmente na igreja, a gente está visto que as coisas que o Frei Gilson faz, a gente não vai longe, não. Pô, o Padre João, o padre Rodrigo, a barulheira que o Padre Rodrigo... Esses dias eu fui na missa do Padre Rodrigo, gente, ele no meio da missa, ele vai perguntando as coisas para os outros, assim, tal, né? O Padre Patrick, tivemos aqui 2 vezes, o Padre Leandro, muitas pessoas que eu conheço, são chamados que Deus está, oportunidades de você fazer um acampamento, você participar de uma missa e principalmente prestar atenção na homilia. A Igreja Católica, assim, a gente respeita todas as religiões, a Casa de Deus tem várias moradas, mas ela tem esse recado, ela tem esse chamado mais forte. Sim. E eu acho que eu acho que o jovem está começando a entender isso. Sim, Hamilton, eu sinto isso, cara. Eu sinto que tá rolando um movimento mundial de... Até usar a expressão que eu usei no começo aqui, do de volta pra casa. Eu acho que a juventude, até a galera mais velha, assim, tá sentindo uma necessidade no meio do caos de se sentir acolhido.
Claro que muitas pessoas estão fazendo disso produto, e eu também não vou ser hipócrita, a indústria musical do gospel é baseada em produto, é baseada em dinheiro, além da fé, né? Mas isso precisa rodar de alguma forma. Mas eu também sinto, cara, esse clamor, esse chamado, assim, da juventude, de pais de família, da terceira idade, de criancinhas, de voltar pro colo de Cristo, cara. Eu tenho sentido isso, assim, olhado pra internet, o movimento de tudo. Eu acho que a mesma proporção que a gente tem de, nossa, o mundo tá caótico. Eu não acredito tanto nisso, cara. Assim, eu sinto no meu coração que tá estranho de um jeito diferente. Porque a diferença de agora para 1930, 1945, na Segunda Guerra ali, é que agora a gente recebe a notícia em 0,1 segundo. Lá, não. Então, assim, sempre houve, cara, casais, ou sempre houve maridos que traíram, sempre existiu guerras em nome de Deus, né? A pessoa usa o nome de Deus para matar. Usava pra poder matar. A homofobia, o racismo, cara, um monte de coisa. Falei termos aqui que talvez tenha que cortar, né? Não sei se dá strike. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. A diferença é que agora a gente fica sabendo, né, cara? Então, assim, eu acho que o mundo sempre esteve em caos, mas em contrapartida eu sinto que esse chamado, esse movimento de todo mundo querer o céu, buscar o céu, acho que tá acontecendo também, cara. Muito massa. Ô, Theo, agora tem uma coisa também que não tem como eu não fazer essa pergunta pra você. Pô, você tá ali no palco com o Luan, show, muita gente, diversão, não sei o que e tal, o pessoal buscando uma alegria momentânea, o pessoal ali se divertindo, curtindo as músicas, cantando junto. Quando você faz um projeto como Peregrino, você está buscando muito mais do que a atenção das pessoas. Você está tentando tocar na alma delas, né? E esses testemunhos que você vem recebendo, as pessoas que invadem as redes sociais, vêm falando o que aconteceu e tal. Você acha que você está criando meio que uma... Não que eu estou colocando uma pressão em você, mas você está tendo agora uma responsabilidade, né? De orientar, né? Vamos dizer assim. Total. Porque vai mudando o negócio, né? Uma coisa é você estar no palco ali, sair, valeu galera, tchau, tchau. E agora a galera te procura, inclusive, para poder pedir uma orientação espiritual, alguma cara. coisa assim. Milton, muito legal essa leitura, cara, porque às vezes eu viro para minha esposa e falo assim, amor, quem sou eu para orientar alguém espiritualmente, assim? Foi uma frase que eu usei com o Luan recentemente, tenho usado com os meus familiares, assim, ó. Eu não sei entender, Hamilton, esse chamado de Cristo. Não sei, cara. Talvez eu nunca entenda. Mas eu precisei atender. Entender, talvez eu nunca entenda, mas atender eu precisava, cara. Assim, então... Tudo tem peso dobrado, triplicado agora, o que eu posto, o que eu falo, porque eu sempre fui o cara da resenha, você lembra? Até lá no outro podcast, cara, quanta asneira, assim, eu gostava de falar no microfone, agora, assim, a minha esposa me ajuda muito a me centrar, fala, amor, cuidado com o microfone, o poder que a voz tem, como sua mensagem vai chegar nas pessoas, né? A pessoa não recebe com a mesma intenção que sai da tua boca, às vezes a pessoa já tá propícia a receber aquilo de uma forma negativa. Então, cara, o peso é dobrado agora, assim, qualquer erro, além da parte pública, qualquer erro que eu tenha na minha vida agora pesa dobrado. Mas isso acho que já tinha começado a acontecer, né, esse início quando você foi pai, né, cara? Sim, total. Ali já começou a chave dar uma virada. Quando eu me casei, já pus o pezinho nisso, tipo assim, cara, eu sou marido de alguém, eu sou marido da filha de alguém, tem um peso nisso. E quando a minha esposa engravidou, eu falei assim, cara, eu vou ser pai de alguém. Então, sim, a responsabilidade muda. Minha esposa falou hoje uma frase muito legal. Não é todo mundo que muda a cabeça, não, quando vira pai, mas é muito massa quando mudam. Sim. Então, cara, minha filha me mudou completamente, assim, o jeito de enxergar o mundo que eu preciso fazer, o peso dos meus erros, igual eu falei de celular. Eu ainda tô longe do que eu quero estar, mas tô melhor por causa dela, por causa da minha esposa. Mas isso dói muito mais no meu coração, ainda não tá onde eu quero, sabe? E talvez se não tivesse ela, doeria, tipo, mano, normal, celular, mas a presença dela faz, sabe? E como tá sendo a sua esposa como sua dupla em questão né, o Peregrino? Cara, minha esposa é muito tímida, cara, assim, foi entre aspas um sacrifício convencer ela de que ela tinha uma voz boa, e a gente sempre cantou nas viagens, no carro, eu falei, amor, você tem um timbre legal, você é afinada. De repente, no estúdio, a gente consegue adaptar isso para um dia você gravar bem. Sim. E, cara, a voz que ela gravou no dia ficou muito melhor que a de estúdio. Assim, o Gabrielzinho, que é o produtor do projeto, ele fica doido. Falou, cara, a Mari canta bem demais no ao vivo, cara. Mas ela, assim, o primeiro acho que foi mais tranquilo para ela, porque não tinha público. Mas o segundo, meu amigo, parecia uma vara verde, cara. Ela me olhava assim, assim, amor, tô nervosa, assim, amor, relaxa. E aí o pessoal amou, cara. As duas músicas que a gente gravou tão lindas demais. Quer fazer uma pra nós aí? Bora. Bora lá.
Cara, eu vou fazer essa nova aqui, uma inédita. Boa. Essa chama Nosso Céu. E a história dela é muito legal. A primeira música que a gente gravou se chama Amor Divino, conta um pouco desse nosso início, né? Nascimento da nossa filha, como a gente quer colocar a nossa filha no caminho de Cristo. E a Nosso Céu, eu fiz em homenagem às conversas que a gente tem na cama, assim, até brincando com a nossa filha. Eu falo, amor, eu não sei como que é o céu. Assim, eu acho que é maravilhoso. Mas eu queria demais que pelo menos uma parte do céu fosse a nossa cama aqui com a nossa filha. Olha aí. Eu queria demais viver isso aqui, assim. Eu acredito que quando eu tô com a minha esposa, com a minha filha, eu vivo o céu na terra, cara. Eu queria fazer uma música disso e queria chamar ela pra Que cantar. legal, cara. Nosso Céu. Eu não posso descrever o céu, nem a riqueza de detalhes que ele deve ter. Mas se existe uma amostra dele aqui na terra, eu vivo ela com você. Não me falta nada, 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 eu te juro, eu já tenho tudo. Eu casaria 100.000 vezes com você no altar. Sei que em todas elas Jesus Cristo estaria lá. Imagina aí a gente lendo a nossa Bíblia na varanda, bem velhinhos, e a casa toda com barulho de criança. Imagina aí bodas de 50, tanta coisa pra lembrar. Eu não posso descrever o céu, mas se ele fosse desse jeito, eu ia amar. Nossa. Essa é linda, cara. Rapaz, sensacional. E agora, então, a Mari tá sendo a nossa dupla. Vou lançar ela, uma peregrina. Uma peregrina junto nesse projeto aqui. Ó, enquanto o Telzinho tomou uma água aqui, deixa eu falar aqui do nosso grande parceiro, mandar um abraço ao Matheus, galera da Concreto Prime, junto com a gente, concreto usinado para todos os tipos de obra, residenciais, comerciais, industriais. Lá você encontra todas as aplicações, tá? Fundação, baldrame, laje, tudo que você precisa. Para sua obra, entre em contato com a nossa querida Concreto Prime, que você vai fazer com certeza o melhor negócio. Agradecer o Márcio Óculos, nosso grande parceiro também, procurou o seu oftalmologista, já fez a sua consulta, tá com a receita, vá até o Márcio Óculos, tá? As melhores lentes, as melhores armações, aquele presente para você também neste Natal, aquele óculos de sol sensacional, com o melhor preço, parcelamento, lá no Márcio Óculos tem para você. A Go Hit você sabe, né? Para você entrar em forma com uma academia completa, onde você vai ter aí tudo aquilo que você precisa para você tá praticando, não só, né, aquele exercício de alto nível, mas também aquela atividade física mais tranquila e sossegada. E para a família inteira, tá? Inclusive jiu-jitsu, você vai encontrar Muay Thai e tudo mais. Entre em contato com a Go Hit, faça uma aula experimental e bora conhecer. Agradecer a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Cara, a Ana Campos, ela faz essa parte do consórcio, seu sonho de ter sua casa, o seu desejo de ter aquele carro, montar o seu negócio. Até a 4ª parcela você vai ser contemplado com um contrato, tá? Isso aí é muito bacana, muito sério e uma responsabilidade, uma credibilidade imensa. E além disso, você pode também trabalhar com venda de consórcio. Com a Ana Campos você tem isso. Consórcio e consultoria, tem as mentorias, tem lives toda semana. Vale muito a pena, sempre junto com o consórcio União. Agradecer também aqui a Mariner Calçados. 2 lojas em Rio Preto, presente de Natal. Para quem você quiser, você encontra na Mariner. Calçados em couro legítimo. Tem mochilas, tem porta-cartão, tem camiseta polo, tem muita coisa bacana. E a Mariner, você sabe, 2 lojas em Rio Preto, fica ali em frente ao posto Monte Carlo, tá, aliás, dentro do posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto, e tem também na Independência com a Constituição, sempre com estacionamento e também aquele atendimento especial, além de ter um ambiente climatizado para você. Agradecer a Azevedo Contabilidade, que é o escritório que cuida da nossa contabilidade, que dá Áudio Treves e também do Noar. Se você precisa de uma empresa
com uma credibilidade muito grande para poder cuidar aí do seu CNPJ, entre em contato com a Azevedo Contabilidade. A Baroni Transportes, que é aquela transportadora que tem tudo que você precisa para a logística da sua empresa, com credibilidade, segurança absoluta e agilidade que você merece. E a Encantare Mimos Afetivos, o Telzinho tá recebendo uma caneca personalizada aqui com o nome dele, que ele vai levar de recordação desse nosso bate-papo aqui, presente da Encantare para você presentear quem você ama também na Encantare, tá? Aquela cesta especial, uma caneca, alguma coisa de decoração, a Encantare faz para você. Falar nisso, daqui a pouquinho o Theo vai receber também aqui um kit da Farofa da Nega. Nossa, que é o melhor acompanhamento do Brasil. 5 sabores para você, é tradicional, picante, tem também a caipira, tem a de limão e de banana. Agora também o pessoal tá vendendo pelo Mercado Livre, tá vendendo pela Shopee, você encontra no Brasil inteiro. Farofa da Nega, com certeza é demais, tá? Mandar um abraço para você que tá aí junto com a gente, assistindo ao vivo e vai estar maratonando durante a semana esse podcast sensacional com o nosso querido Theo, Um Peregrino. Não esqueça depois de seguir, tá? Vai lá no Um Peregrino Oficial no Instagram. Lucas Henrique tá aqui, ó. Qual a maior dificuldade que você passou após a sua conversão? Cara, acho que as renúncias, né, que a vida na fé, assim, exige, né? Não é que elas pedem, elas te exigem, assim. Eu vi uma postagem esses dias e eu acredito que todos os recém-convertidos, e até quem caminha na fé há muito tempo já tenha sentido isso. O cara falava, eu vi o quanto pequeno eu era, o quão pequeno eu era quando eu desejei não saber tudo que eu sei da fé só para poder pecar em paz. Nossa. Eu falei, forte, hein? caramba, cara, isso assim resume muito quem tá nesse processo de conversão, quem já tá há muito tempo na fé. Porque você vai aprendendo tanto das palavras, cara, da escritura, que você vai sabendo. Não tem pra onde você correr. Ou você tá no caminho certo, ou você tá. Tem assim, não tem como ser meia bomba, cara. Você ficar em cima do muro, assim. Quando você fica em cima do muro, você já tá do lado de lá, né? Você já tá do lado do inimigo, já em cima do muro. O muro já é dele. É dele. Então, acho que é isso, cara. As renúncias, assim, da dopamina barata, dos prazeres baratos da vida, assim, são os desafios principais. O Padre Léo, o saudoso Padre Léo, ele falava uma coisa que, assim, quando a pessoa prestar atenção nessa frase, o cara vai ficar meio desesperado. Ele falava assim, ó, sabe quando você vai pecar, que você vai fazer coisa errada? Então, Jesus vai com você. Nossa, cara... Aí o cara fala, o quê? Aí o cara fala, meu Deus do céu, né? O cara fica meio assim, porque é muito forte, né, cara? As coisas de Deus é muito forte. Ó, quem mais aqui? Sol de Maria tá mandando aqui, ó. Participei da gravação do Peregrino e foi sensacional. Caminho, cruz e canções belíssimas que nos conduzem, né, a Deus. Muito bem. E a galera do Peregrino aqui, ó, menino é bom, hein? Cara, esquece de trocar o perfil pra elogiar. Aqueles comentários, nossa, que lindo, é o cara na própria foto. É o mesmo cara pra poder falar assim, nossa, esse cara é o melhor que tem no mundo. Deixa eu ver quem comentou aqui. Ah, foi eu mesmo. Mas tá valendo aqui, né? Pra poder cara, se eu não me engano, a Sol foi com o padre na gravação, o padre Rodrigo. Shalom, ela tava lá. A Sol é que canta, não é? Isso. Nossa, cara, ela tem uma voz sensacional também. Pô, só um beijo pra você, viu? Parabéns aí também. Ó, a gente sabe que agora é um caminho sem volta, né? E você automaticamente vai estar trocando os palcos por retiros, por igrejas, né? Encontros, acampamentos e tudo mais. Como que é agora, de certa maneira, né, poder levar a palavra de Deus em versos, em canções e principalmente, né, vamos dizer assim, em testemunhos de coisas que você viveu e que hoje você está passando para outras pessoas, para que elas possam, compartilhando para que outras pessoas possam conhecer também. Ô, Milton, o que eu mais estou... não preocupado, assim, mas engajado em performar e melhorar é a minha oratória como pregador. Eu tô fazendo um curso do Moisés Rocha, chama Voz de Profeta. Nossa, Moisés incrível. Cara, sensacional, assim, o primeiro módulo do curso eu já falei, já me deu um frio na barriga, eu falei, cara, será que eu consigo? Porque eu quero associar a pregação, as mensagens do evangelho às músicas, sabe? Eu não quero só chegar lá, tocar, valeu, gente, obrigado. Eu quero ser um bom orador, para todo mundo que se dispor a ir lá ouvir minha voz, assim, eu quero entregar realmente os meus testemunhos das pessoas que eu amo, mas principalmente o evangelho de uma forma que a pessoa se sinta tocada, sabe? Então eu tô muito engajado em melhorar nisso, porque de certa forma é uma zona de conforto para mim, compor, cantar. Até falei com o Jota, que é um grande amigo meu, do Bebê Onça. A gente teve
Fui tomar um café Ele veio essa aqui semana. recentemente Eu também. vi o podcast dele. E aí ele fez o Legendários também, cara. Ele me falou um negócio muito legal. Ele falou, cara, me chamaram pra servir lá. E aí eu pensei inicialmente em servir ou no Ministério de Música ou na cozinha. Sim. É muito cômodo pra ele. Ele falou, esse cara é muito cômodo, porque a cozinha eu já sei o que fazer. Eu tenho o Bebê Onça e ele tem uma dupla também. É muito cômodo eu servir no Ministério de Música na igreja. As minhas saídas da zona de conforto, eu servir no bem-estar, eu limpar banheiro, eu estar na manutenção, coisa que eu não sou tão bom, entendeu? Isso que eu acho que é o que Jesus exige da gente. Então, assim, não que eu tenha dificuldade em falar, mas pregar é diferente, cara. É outros 500, assim. Eu quero realmente levar o nível no meu coração, assim. Mas você sabe que eu tava pensando nisso hoje. Eu peguei e falei assim, cara, como que deve ser, né? O evento onde, por exemplo, vai estar todo mundo, as comunidades, e aí o peregrino vai estar se apresentando. Sim. Vai ter essas palavras. Aí eu comecei a ouvir as músicas, inclusive de quem que é a voz lá aqui? Cara, é do Alexandre Tadeu, cara, lá do Céu de Capela, grande amigo, assim. Ele, aquele timbre é dele natural, Não, assim. você tá louco, cara. E aí, eu queria, cara, pô... Mesmo voz se você não de... quiser prestar atenção, você presta atenção, não é? Preza, você é obrigado. É. Eu queria pôr voz de inteligência artificial, cara. O Gabriel, Entendi. produtor, falou, não, cara, pelo amor de Deus, tá muito robótico. Esse eu tava achando o máximo. Não, olha isso aqui, que legal. Eu tinha colocado o dublador do Wolverine, cara. Que tosco que ia ser. Ainda bem que o Gabriel tá na minha vida. Falei, não, cara, vamos pôr voz de alguém real. Assim, você não quer falar? Eu falei, não quero falar, não. Falei, cara, vamos chamar o Tadeu. Tadeu tem o timbre. Nossa, a hora que ele gravou tudo de primeira, cara. Que legal, cara. Ó, tive também um privilégio muito grande de bater um papo aqui com o Harrison, Ah, que era da Colo de Deus, que hoje tá na GBA, né? Uhum. E o Harrison é assim também, né, cara? Ele também teve essa presença de Deus, foi um susto que ele não sabia que a mãe dele estava lá no acampamento, depois foi buscar ele e tal. E ele também já começou a ter esse dom em relação a canta e faz a pregação, canta e fala. E que eu acho que isso é uma coisa, cara, que vai acontecer naturalmente, viu, Theo? Ah, tomara, cara. Acho que conforme as coisas que você vai lendo, as passagens que você vai lendo, e o que é aquele ambiente ali, o Deus vai tocar o seu coração, né? E vai pedir para você. O próprio sermão musical que eu gravei agora, assim, eu já quis colocar pregações maiores para já me testar falando como que as pessoas vão receber a minha voz no coração delas. E eu já venho me preparando, assim. E, cara, você citou o Harrison, assim, eu tenho um testemunho meu muito massa com o Harrison. Porque eu não conhecia o Harrison até esse ano, conhecia muito pouco da Colo de Deus, assim. A minha pouca escola musical é toda do protestantismo, cara. Tudo assim, Eli Soares, eu sou pirata, Thales Roberto, eu ouvia muito. Tô conhecendo agora os cantores católicos e tenho me apaixonado muito. Mas, cara, meu cunhado me chamou pra ir no Congresso de Homens, que teve esse ano aqui em Rio Preto, Metanoia. Eu fui o ano passado. Esse ano eu não consegui, porque eu tava operado, tinha feito a minha cirurgia. Foi abril, bariátrica. maio? Foi no começo. Por aí, né? Foi no comecinho. E aí, cara, eu tava lá, muito, muito legal essa história, assim. Foi acho que 31 de março. Isso. 31 de março? Foi isso. Se eu não me engano. Foi o primeiro semestre ali. Aí, cara, eu tava lá, assim, eu tava com meu cunhado, eu tava agoniado, cara. Assim, cara, eu tô nervoso porque eu tinha gravado já o primeiro projeto, mas eu não tinha lançado. Assim, eu tô com receio de lançar, a galera achar que eu tô pirado e será que eu lanço? Como que isso vai afetar a dupla? Tava nessa neura, assim. Será que eu sou o cara certo pra falar isso que eu gravei? E aí falei com meu cunhado e tava meio agoniado, meio animado. Falei assim, cara, tem uma música lá que era Testemunho, que a hora que você ouvir você vai curtir muito. Trocando essa ideia com ele. E aí o Harris começou a cantar, cara. Começou ele e a Clara, esposa dele. E aquele fervor, e a gente já tava em pé, e ele começou a cantar uma música que eu não vou lembrar agora, mas era, tipo, não era essa, mas era deixa queimar, e cara, eu tava, assim, muito no Espírito Santo, e aí eu falei comigo baixinho, assim, falei, Senhor, se ele cantar uma música que chama O Fogo Arderá, que é de um cantor lá do Rio de Janeiro, se ele cantar o refrão dessa música, a música não era assim, ela tá explodida hoje nas comunidades, mas ela tinha acabado de ser lançada, assim, poucos meses. Falei, se ele cantar essa música é a resposta pra eu lançar Um Peregrino. Nossa. Milton, eu juro por tudo que é mais sagrado, cara. Ele tava, não deixa queimar. Aí teve uma virada lá, e o fogo arderá. Cara, eu ajoelhei, assim, eu abaixei na cadeira, sentei na cadeira, comecei a chorar muito, assim. Eu falei pro meu cunhado, falei, cara, eu pedi pra Deus pra esse cara cantar essa música como resposta. E foi na cara, assim, ó. E aí, beleza, aconteceu tudo isso, tive a resposta, lancei o projeto. Uns 4 meses depois, o André, que é o CEO da GBA, ele viu o clipe da Esse Foi Jesus. E ele viu o terço na mão de um amigo meu no clipe. Falou, esse cantor é católico.
Ele achou que eu era evangélico. Sim. Esse cantor é católico, eu vou chamar ele, velho. E ele me chamou e tal, falou, cara, pirei no seu projeto, tal, queria conversar com você. E aí começou a falar, tô aqui com o Erison. O Erison tava na casa dele, cara. E eu falei assim, cara, aí contei toda essa história pra ele. Aí ele me ligou, assim, me ligou de vídeo com o Erison. O Erison falou, irmão, foi Deus que te deu essa resposta, porque essa música nem tá no nosso repertório. Pois é. Essa música nem é do nosso repertório, assim. Eu virei pra banda e falei assim, ó, vamos fazer o Fogo Arderá. Então, alguma coisa se conectou ali, os Espíritos Santos de um se conectou com o outro. Assim, cara, toca essa porque isso vai fazer sentido. E aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Erison, gravei o GBA Stage, vai sair agora dia 9. Que legal. E muito querido, cara. Ele e a Clara, assim, sou muito fã dos dois, admiro demais os dois. Cara, e esse é um projeto também que, pô, tá reunindo tanta gente, né, cara? Outro dia, eles fizeram a música do Flavinho com o Guilherme lá do Rosa Guilherme de de Sarau. Sá. Nossa, velho, que é isso? O Erison Pô, gravou também, né? então, Nossa, gravaram todo mundo junto. Falei, meu Deus do céu, que coisa sensacional, né? Esse com certeza vai ser o maior projeto que você tem na sua vida, né? Vamos dizer que a família seja o primeiro grande projeto, e esse é um projeto que a gente imagina que vai chegar em vários lugares. E quando a gente fala em tocar almas, né? Quando a gente fala em você ter essa missão de resgatar as pessoas, seja através, por exemplo, de um testemunho que você teve num acampamento, pessoas que vão até um acampamento para receber uma resposta, pode ser através de uma música sua, pode ser através de algo que você vai falar. Quando a gente vê hoje, você vê os jovens, você sendo pai, né? Sabendo que você sabe que a sua filha vai seguir nesse caminho reto, com coisas que a Mari faz. A preocupação maior desse mundo, o que você vê hoje? A orientação, a gente sabe que as redes sociais vêm trazendo uma dor de cabeça muito grande para todo mundo, tá muito aberto as coisas, né? Musicalmente falando também, a gente sabe que tem muita coisa que vem para poder incomodar, mas é algo que você percebe que tá afastando cada vez mais as pessoas de Deus. Hamilton, eu acho que, cara, se a minha filha se formar em Harvard, mas não for uma mulher de fé, eu acho que eu vou ter falhado, cara. Vou ter falhado, assim. Acho que essa é a minha maior preocupação. Como encaminhar ela sem pressão, porque a juventude, principalmente nessa era das telas que a gente tá falando, a ansiedade gera mais ansiedade. Tudo é muito assim... A missa para um jovem hoje ansioso deve ser um parto, né, cara? Assim, deve ser o fim do planeta Terra. E a minha maior preocupação é como eu vou conduzir a fé leve que eu e a minha esposa carregamos hoje pro coração da minha filha na geração dela. Como que eu vou... Quais os meios que eu vou usar para que ela ame isso, para que ela ame a missa cedo, para que ela queira se engajar, e mesmo que ela saia da igreja, que ela, cara, se converta ao protestantismo, mas que ela viva na fé, sabe? Que ela vá para outra religião, assim, eu quero que ela viva na fé, eu quero que ela seja uma mulher honesta, uma mulher de Cristo, mas assim, até onde eu puder segurar as rédeas dela. Como que eu vou fazer isso ser legal pra ela, sabe? Não ser um martírio, não ser assim, eu só sou cristã porque o meu pai e meu pai fez. Eu não quero que ela replique esse discurso, sabe? Sim. Progressista demais. Essa acho que é o que eu e minha esposa, a gente pisa em ovos e um olha pro outro e fala assim, amor, ela precisa sentir isso que a gente sente, assim, ela precisa se apaixonar do jeito que a gente se apaixonou. E a gente sabe que lá atrás a gente já foi chato, sabe? Tipo, que nada a ver, tá aqui na missa. Lá atrás eu tô falando de coisa de um ano atrás, amigo. Assim, eu ia na missa do Padre João no começo, eu via a homilia dele e falava assim, ó, nada a ver esse cara, amor. Nada a ver, esse cara por viaja, fora. esse cara é maluca. Olha que arrogância que esse cara fala. E a minha esposa quieta, né? Não, nada a ver, amor, tá tudo errado isso aí, né? Naquele ar de, pô, eu sei... Até que um dia eu vi ele entrando na igreja no acampamento, assim, feliz, e eu comecei, amor, eu amo esse cara. Então, assim, eu quero que ela tenha essa paixão pela fé dela, sabe, cara? Acho que a minha preocupação é essa, mas Deus vai conduzir tudo, assim. Cara, e você acredita que ele é um dos caras que eu mais quero que esteja aqui comigo batendo papo, mas segundo as informações extraoficiais de um outro padre ele que eu perguntei, ele é tímido. Muito tímido. Mas como que ele pode ser tímido se o cara quase voa voadora toda... Eu falei, não é possível. Cara, ele ia participar desse projeto. Eu chamei ele, fiz o convite. Ele é tão tímido e tão bonzinho, assim, fora da homilia, que ele, cara, demorou acho que 2 meses pra me falar não. Ele falou assim, ó, o Theo... Como que eu vou falar Theo, a voz dele mansa, assim,
ô Theo, me desculpa, mas eu não sinto no coração que é hora de eu gravar ainda. Tem algumas músicas aqui. Eu falei, padre, pelo amor de Deus, manda ele cagar. Cagar, não precisa pedir desculpa não, pô, tá doido. Não, eu vou ter que gravar com ele lá na missa. Vou ter que pegar em cima lá pra poder fazer, viu? Mas, ó, é impressionante, né, cara? Como que ele, como que a missa, né? Aquilo que ele tá fazendo, cara, a missa da graça também, que o Padre Patrick tá fazendo, como que isso tá movimentando uma galera. Demais. O pessoal fica para fora da igreja. Cara, eu ia falar, vai ter uma missa agora, acho que é de cura e libertação, que é o Padre Patrick, o Padre João, o Padre Rafael, de Orindiúva, e o Rodrigo, Padre Rodrigo. Cara, quem não chegar com 3 horas de antecedência, esquece, vai ter que assistir do celular. Loucura. Em Mirassol não dá. O pessoal fala, você não quer vir, cara, eu saio da Rádio Azul até eu chegar em Mirassol, já não tem. O pessoal chega 5 horas lá pra pegar lugar. Não dá pra poder fazer, né? Ó, mandar um abraço aqui pra galera que tá aqui mandando aquele alôzinho aqui no chat também. E temos as perguntinhas aqui pro pessoal que tinha mandado um alô pra gente. Ah, tá. Olha só que legal aqui. A Janaína tinha falado. Theo, se apenas uma pessoa voltar para Cristo depois de ouvir você cantar, isso já justificaria sua caminhada? Total. Completamente. Se esse projeto durar 50 anos e eu ter conseguido converter uma pessoa, total, Hamilton. Assim, eu tive uma conversa muito franca com a minha esposa sobre o financeiro. Quando eu virei para ela assim, amor, eu quero viver integralmente esse projeto de um peregrino. Talvez ele não traga o retorno financeiro que a gente espera de cara, mas eu acredito que Deus vai preparar esse terreno pra gente, vai dar sabedoria pra gente tentar achar meios de compensar isso. Não vou ser hipócrita de falar que eu não penso nisso. Penso, claro, porque eu tenho uma esposa, uma filha. Não, segurança. Nossa segurança financeira tem que ser pensada, mas a missão principal é o que eu falei lá. Eu quero ser o motorista da caravana pro céu, sendo transformado junto com essas pessoas, junto com os passageiros. Não que você, porque eu canto isso, eu sou melhor que você. Pelo contrário, tem gente que me ensina a gostar, a viver as minhas músicas. Exatamente. Desde o começo, assim. Então, se tiver um passageiro nesse ônibus, cara, se for minha filha, se for alguém que eu não conheço, alguém do outro lado do mundo, vixe, cumpri a missão total, assim, completamente. Vamos preparar para cantar mais uma aqui? Enquanto isso, deixa eu falar aqui da Prime LED, nossa grande parceira também. Você já tá vendo os LEDs aqui em Rio Preto no ar, inclusive colocamos lá o novo, né? O Natal está no ar. Se você quiser, entre em contato com a primeled.painéis para você ter a sua marca exposta nos principais lugares da cidade. O Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. São 8 lojas, tem 5 lojas para você aqui em Rio Preto, tem loja também em Badiba City, loja em Cedral, você vai encontrar também loja em Ibirá. O Mercadão Agropet é a maior rede 100%, a maior rede pet 100% rio-pretense, tem tudo que você precisa para o seu animalzinho e também, é claro, pro atacado e pro varejo, inclusive banho, tosa, rações e tudo mais. O iSteak, cara, são mais de 30 mil pessoas atendidas nos eventos, tem agora um cardápio especial pro final de ano, onde você vai ter aqueles combos para você saborear com a sua família e o restaurante aberto toda sexta, sábado e domingo com música ao vivo. Agradecer nosso grande parceiro Evandro Tatu também, o Evandro sempre junto com a gente por aqui, a Líder FM 98.3 e ao Rogério Simão, nosso arte finalista. Bora com mais uma canção aqui para tocar o seu coração aqui hoje. Hamilton, essa aqui se chama Tem um Manto Me Esperando. Boa. Eu gravei ela nesse projeto novo com a Gabi Ribeiro, que é filha do Paulinho Ribeiro. Gabi, que é cantora da nossa paróquia, ela é maravilhosa, ela, a família dela, a gente ama muito eles. E eu quis fazer essa música primeiro em homenagem à Nossa Senhora, mas eu quis homenagear a minha esposa também, que é a melhor mãe que eu conheço. E quis homenagear minha mãe, minha avó, assim, quis homenagear as mulheres que são Marias nas nossas vidas. Eu vi minha esposa esquecendo de si pra ser mãe. Vi minha mãe se deixando pra lá pra me amar. Vi minha avó escondendo sua dor. Por amor eu vi mulheres se espelhando naquela que foi a que mais sentiu nós na garganta. Viu seu filho sagrado sangrando e seguiu orando pela sua morte santa. Depois do que aconteceu, se as mães que eu citei são sagradas, imagina a Mãe de Deus. Como é bom saber que tem um manto me esperando pra me proteger, que tem uma
uma senhora que eu chamo de nossa, que reza enquanto eu carrego minha cruz, que pega meu lamento com cuidado e põe direto nas mãos de Jesus. Como é bom saber que tem um manto me esperando pra me proteger, que tem uma senhora que eu chamo de nossa, que reza enquanto eu carrego minha cruz, que pega meu lamento com cuidado e põe direto nas mãos de Jesus. Cara, esse projeto ele tá simplesmente incrível, né, cara? Que sensacional. Quantas canções foram feitas agora nesse projeto? No novo eu gravei 7. Sete músicas. Aí são 6 músicas no primeiro, 7 nesse segundo. Eu lancei Tem um Manto Me Esperando já como um single, e a Presépios, que foi uma música que eu fiz um especial de Natal também. Sim. Então já são 7, 6, 3, 15 músicas já de um peregrino aí pra galera. Muito bem. E os próximos passos do Peregrino? Hamilton, é isso, cara. Assim, a gente conversou já sem querer um pouco dos próximos passos. Eu quero levar esse sermão musical de um peregrino Brasil afora. Quero poder viajar com a minha família para esses shows, coisa que às vezes o projeto da dupla, o próprio gênero sertanejo te limita de fazer. Eu quero viajar com a minha esposa, com a minha filha, com o Gui, com quem quer que seja parceiro desse projeto. Quero viajar ao Brasil, cara, e levar a mensagem, espalhar o evangelho em forma de música e de palavra também, seja em retiro, seja em acampamento, na paróquia, seja no Beracá, no Summer Beats, enfim. Do pequeno ao grande show eu quero estar cantando para Cristo, cara, agora, assim. Esse acho que é o próximo grande passo, depois de lançar o sermão musical, que sai em janeiro agora. Vou lançar o documentário completo da peregrinação também, deve sair em fevereiro. Eu lancei algumas pílulas ali no Instagram, né? 3 episódios, só pra galera sentir como foi, mas sim. vai estar muito mais na carne viva ali no YouTube. E é isso, cara, assim, tô muito animado, muito ansioso pra lançar o sermão musical em janeiro e poder colher os frutos dele, assim, e semear mais também. Boa. Ó, pra gente fechar aqui, eu queria fazer um bate-pronto com você. E já, pô, a gente já consegue ver muita coisa que vai acontecer nesse projeto, muitas bênçãos que ele vai alcançar. Isso já tá escrito pelas coisas que a gente viu aqui, pelas coisas que a gente já sabe, que a gente conhece, porque uma coisa é você falar de fé, né? É muito bonito você falar de Deus, falar de fé, mas outra coisa é você viver a fé. Sim. E essa é a transformação que a gente tá vendo acontecer com você, e isso a gente já tá presenciando. Bom, hoje Deus é o que para você? Centro. É pra responder uma palavra só ou curto? Pode. Fica à vontade. Sempre que tem esses bate-bola, eu lembro do Rony, cara. Você lembra? Ô, Rony, resume uma palavra só, assim. Cara, o Rony se resume em apenas uma palavra, que é dar o seu melhor dentro de campo. Dar o melhor de si. Cara, mas é o centro da minha vida, Deus, Jesus Cristo, centro da minha vida, assim. Ô, Telzinho, fé precisa ser provada ou vivida? Vivida. Completamente vivida. Igreja é um lugar de? Comunhão. Comunhão com família, amigos e principalmente com a Eucaristia, com Cristo. Ó, essa aqui é forte, se você quiser responder ou não. Um pecado que Deus te ajudou a vencer. Pornografia. Pornografia, assim, essa dopamina barata. E tem muita gente se libertando, né? Demais, cara, assim, eu acho que essa sexualização da mulher, principalmente para um homem, para adolescente, isso parece que vem enraizado no DNA, né, cara? E uma das minhas grandes missões é ser como São José foi, assim, e tentar livrar a molecada disso. Tem uma virtude que você ainda busca? Cara, tem várias. Tô tentando pensar na principal aqui. Eu acho que o silêncio. Silêncio, acho que eu ainda falo mais do que eu devia. Ó, música hoje pra você é só um dom ou já se tornou uma responsabilidade? Hoje é uma responsabilidade, cara. Por muito tempo foi... Ela ainda é leve, mas ela fica no meu ouvido assim, e aí, vai me tratar desse jeito? Ó, ser um peregrino é aceitar que... Como que é? Ser um peregrino hoje é aceitar que... Que eu vou precisar renunciar até o fim da minha vida. O Espírito Santo costuma falar com você quando? Quando eu tô fraco, ansioso. Uma oração que você faz com frequência? O credo. Minha esposa me ensinou a orar direitinho e eu amo fazer essa oração. Aquela música desse projeto que você não cantou ainda hoje, pra gente fechar aqui, a gente tá chegando no Natal.
que é um momento muito especial, que eu acho que é o principal motivo, né, desse 25. E as pessoas às vezes se perdem muito, né, em relação a compras, presentes e tudo mais, mas que as pessoas possam se voltar. Eu sei que você tem uma música muito bonita que é Presépio, todas são bonitas, né? Mas eu queria que você ficasse à vontade. Não sei se é essa que você vai fazer. É essa. Hamilton, essa música, cara, ela aconteceu de um jeito muito louco, assim. Louco no bom sentido. Porque a minha esposa, em novembro, falou: amor, como você vai lançar o projeto em janeiro, você não acha que seria legal fazer um especial de Natal? Eu falei: nossa, amor, que ideia massa. E a ideia que veio na minha cabeça era eu já de Papai Noelzinho, né? Todo ali. A ideia dela era eu regravar algum sucesso já, né? Natalino, cristão. Eu falei: amor, eu acho que eu vou fazer algo inédito. Não sei se dá tempo, mas eu vou tentar improvisar um voz e violão aqui. E aí eu tava voltando da missa de crisma da irmã do meu cunhado, da Manu. E aí eu tava com esse tema na cabeça já, presépios. Porque eu ouvi uma pregação do Marco Teles, cara, até desculpa estender um pouco. Não, pelo amor de Deus. Me reconsiderou muita coisa no meu coração, e principalmente o Natal agora. E ele fala, eu quero carregar a essência dessa pregação nas minhas pregações também, que é, cara, o quão humilhante foi pra Deus caber num corpinho daquele cara, num corpinho. A gente viu Deus nu. Deus usou o verbo precisar. Deus precisou mamar, precisou de colo, precisou ser aquecido. Isso é bizarro, cara, quando você anexa o verbo precisar a Deus. Deus não precisa de nada. E ele, mesmo com toda essa humilhação em torno dessa essência, ele se permitiu caber naquele corpo. E Cristo veio para salvar a nossa alma. E eu falei, cara... E a essência da pregação é assim, ó. Então a próxima vez que você olhar para um presépio, veja quem que tá ali, naquela manjedoura, quem que tá no colo de Maria ali. Não é qualquer momento. Exatamente. Ali aconteceu o mistério do Natal. Esse dia até dei risada com a minha cunhada. Você aniversário de Cristo. Você não tá indo na missa. Gente, calma. O Natal é o mistério da encarnação divina. Sim. Então eu quis fazer algo para esse momento de um jeito leve. E aí saiu a Presépios. Vento tão gelado, noite fria em Belém, céu todo estrelado, todos atentos pro que vem aí. Será que é verdade? Será que é ele ali? Entre anjos e pessoas, entre pastores e animais, Deus menino, Cristo vivo, quentinho no colo dos pais, se diminuiu de um jeito impossível de entender, pra caber em corpo humano e salvar eu e você. Eu quero olhar pra todos os presépios desse mundo, só pra imaginar o teu nascer, teus traços, o teu choro tão profundo, como quem mais precisa-se de nós, do que nós de você. Eu quero olhar pra todos os presépios desse mundo e chorar só de perceber que ali nascia o dono da vida e que a minha vida ia ser tão dependente daquele bebê. Meu Deus do céu. Ó, eu costumo sempre, quando eu vou me despedir aqui, falar para que Deus possa continuar abençoando e principalmente, né, pavimentando a estrada da vida do nosso convidado com muita saúde, muita sabedoria, mas hoje realmente a estrada, isso aí veio muito a calhar, né? Teuzinho, cara, parabéns, cara. Obrigado, parabéns, cara. Primeiro de tudo, assim, pelo seu sim, por você ter aceitado esse chamado. É uma coisa que não é fácil, você vai passar por muita coisa, está passando por muita coisa, mas é o melhor chamado, é o melhor caminho, é o melhor lugar que você poderia estar.
Parabéns pela família incrível que você está construindo, tá? Obrigado, irmão. E principalmente, cara, a gente ter você hoje como mais uma voz em relação à música católica, mais uma voz que vai levar não só a palavra de Deus através de canções, mas nas pregações e conhecendo, né, levando por esse Brasil todo aí, realmente fazendo essa viagem, uma peregrinação por todo o nosso país, eterna. E, cara, estamos aqui sempre. Qualquer coisa que você precisar, qualquer projeto que você lançar, me dá um grito. Estamos aqui de novo, firme e forte. E, mais uma vez, eu convido você que está assistindo, você que vai estar maratonando durante a semana. A gente sabe que as terças e quintas é onde a nossa audiência é maior aqui. Compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Faz com que esse podcast, depois os cortes, cheguem até as pessoas, para que as pessoas possam sentir, nesse Natal, nesse finalzinho de ano, um pouco mais de conforto em relação às coisas de Deus, ouvindo, e principalmente, né, indo até o YouTube e conferindo as músicas desse projeto, Um Peregrino, que é muito mais do que um projeto, é um propósito. Amém, meu irmão. Que honra, que prazer estar contigo aqui, Hamilton. A gente se conhece há tanto tempo já. Verdade. Tive aqui em outras ocasiões, né? E, cara, sem dúvida, é uma honra, assim, pro meu coração, pro coração da minha família, estar de frente contigo, que é um cara, uma carreira tão impecável, não só em Rio Preto, mas no Brasil, todo o impacto que a sua voz leva, cara, assim, é de muito orgulho pra gente. E eu tô muito feliz, cara, de estar aqui podendo falar de Cristo, além de falar de mim ou do projeto. Eu aprendi algo recentemente que era sobre André, o irmão de Simão. Ele é um santo, eu esqueci o termo agora, mas ele é um santo que te aproxima, tanto é que foi ele que apresentou Simão para Jesus. Sim. Eu quero ser essa pessoa, cara, assim, eu quero apresentar as pessoas para Cristo e Cristo para as pessoas a ponto de ser esquecido. Eu quero ser esquecido, cara. Eu quero que fique a minha música e que ela seja um intermédio entre as pessoas, o coração das pessoas e Cristo. E é um prazer estar aqui podendo falar isso. Queria mandar um super beijo para todos os meus familiares que estão em peso aqui, acompanhando, meus amigos, ao Gui também. Beijo no coração de vocês e obrigado, irmão. Você, toda a sua equipe maravilhosa. Obrigado por todo o apoio sempre. Tamo junto. Família Filmix, obrigado mais uma vez por mais um ano aí de labuta. Chegamos ao final dessa temporada do No Ar, agradecendo aqui ao André, a Maria, que sem esse suporte, sem esse lugar aqui, eu não me vejo fazendo esse podcast em nenhum outro lugar, a não ser aqui. É um propósito. Hã? Não, e nem vou, jamais. Então, tá ligado para sempre No Ar e Filmix aqui. A gente vai dar uma pausa, próxima segunda-feira vamos dar uma descansada, mas no dia 5 de janeiro já estamos de volta com a 4ª temporada, muita coisa bacana vai acontecer por aqui, e eu conto com a sua audiência, conto com a paciência de toda a galera, e principalmente, né, agradecer aqui a você que está inscrito no nosso canal no YouTube. Os números que a gente conseguiu esses últimos tempos em relação às visualizações é algo absurdo. Hoje, com a graça de Deus e sem prepotência nenhuma, nós somos o podcast com o maior número de visualizações em Rio Preto. Então isso para mim me enche de orgulho desse trabalho que a gente faz humildemente para entrar nas suas casas toda segunda-feira, galera que assiste durante a semana. Então, muito obrigado. Os números que a gente está chegando também no Instagram é algo que eu nem pensava, nunca imaginava. Então, agradeço a cada um de vocês que já está seguindo a gente no TikTok, a galera também que está junto com a gente no YouTube e principalmente a você, nosso parceiro, nosso patrocinador, que acredita nesse projeto, confia na gente. Então, muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês. A gente já despede aqui desejando um Feliz Natal, um 2026 com muita paz, muita graça, saúde e sabedoria, e que a gente possa se encontrar mais vezes pelos caminhos. Amém, meu irmão, amém. Feliz Valeu? Natal a todos vocês que assistiram aqui o episódio do No Ar com o Peregrino. Um beijo no coração de vocês, feliz ano novo, tamo junto. Galera aqui do chat, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça, hein? Um Peregrino Oficial, não esqueça de seguir a gente também no Ar com Hamilton Trevisan. Valeu, pessoal, Valeu, gente. até dia 5. Deus, beijo. Tchau, tchau.